Quem será? Será? Quem será? Eu sou. Quem será? Será? Salve a Jurema Sagrado, Angico, Juntos, Vajucá, salve as três pessoas da Santíssima Trindade. Quem pode mais do que Deus? Ninguém. Quem será? Eu sou. Quem será? Será? Quem será? Eu sou. Quem será? Será? Quem será? Eu sou. Quem será? Será? Zé Pilintra eu sou. Quem será? Será? Zé Pilintra eu sou. Olhei para o céu e vi a luz. Olhei para o céu e vi a luz. Foi seu Zé Pilintra que recebeu a luz. Foi seu Zé Pilintra que recebeu a luz. Chapéu amarelo que vem do Pará. Chapéu amarelo que vem do Pará, que vem triunfando na mesária, que vem triunfando na mesária. O Deus me deu maior poder pela maior força que tem. Deus me deu maior poder pela maior força que há. Deus me deu maior poder pela maior força que tem. Deus me deu maior poder pela maior força que há. Deus me deu maior poder pela maior força que tem. Deus me deu maior poder, maior força que há. Deus me deu maior poder pela maior força que tem. Deus me deu maior poder pela maior força que há. Salve Jurema Sagrado, Angico, Juntos, Vajucá, salve as três pessoas da Santíssima Trindade. Quem pode mais do que Deus? Ninguém. Mas babala, oi, fatobi, fanie, chutundia, olonão, mobala, xelenô, chuma, dedolá. Salve Deus aí, quem pode mais do que Deus? Rapaz, eu hoje tenho todos esses títulos aí de babalaô, babá Elexu, de Oloxum, babalorixá. Mas a minha história, ela não começou, não. Isso, tô com a voz emocionada, mas eu tô cantando, né? É, eu louvo minha mãe, a senhora sabe. E o pior é que a Jurema, ela me emociona muito, né? Por si só, assim, como eu tô dizendo. Eu tenho hoje todos esses títulos, mas a minha mãe tá aí que não me deixa mentir. Meu pai me levou, tinha 4 anos de idade, pra casa da minha tia Jandira, minha mãe carnal, que tá aí, benção mãe. Dona Cristina, que está aí, Dona Justina, é minha mãe. E ela viu meu pai me levar com 4 anos de idade pra casa da minha tia. E a primeira vez que eu fui na casa da minha tia, eu fui pra uma macumba de Jurema. De fato, eu fui pra uma gira, na verdade eu fui pra uma obrigação e depois fui pra uma gira do Mestre Bamba. E a minha trajetória dentro do culto, ela começa, o primeiro impacto do Loie Felipe dentro do culto, ele começa dentro da Jurema, né? O primeiro impacto é dentro da Jurema. E é um culto que eu amo muito, que eu respeito muito, que eu gosto muito, que eu dissemino muito. Até em casa, no Ebeayaraborixá, a gente toca Jurema, a gente canta Jurema, faz a obrigação de Jurema. É a herança e desde sempre eu ouvi falar de que quem tem na Jurema tem, quem não tem vai aprender. Desde novo que eu escuto falar dessas coisas assim. E aí, em meio a tudo isso, eu quero primeiramente desejar uma boa noite para todo mundo que está aqui na live, para quem vai chegar também. Pedir que o Orixá Exu abençoe a vida de vocês, traga prosperidade, traga felicidade, caminhos abertos, dinheiro no bolso, crescimento, a evolução, né? Que nós consigamos ter uma boa espiritualidade, consigamos assim nos encontrar, nos conectar com os nossos guias, nos encontrar e nos conectar com os nossos ancestrais, com os nossos orixás, de fato, para que a gente possa obter a ação
dessas divindades na nossa vida. E, assim, diferente de todo mundo, eu vejo muito babalaô por aí, vejo muita sacerdotisa de orixá, de Ifá, até de fato. Eu vejo muita gente que é do culto de orixá hoje meio que ou discriminando ou tentando abolir da vida das pessoas o culto da Jurema. E eu não concordo com nada disso. Porque não tem condição de você abolir um culto que é o culto base, é o culto matriz do lugar onde você nasceu. Não tem como ser... Ó, guarda surei, oro, o fumoro, milagre, o exubo, o ire, fumbo, bolai, lai. Axé, o mujubaré, e baxé. E não tem como você abolir da sua vida a essência do seu país. Não tem como você abolir da sua vida o culto que é base, a espiritualidade que é base do lugar onde você nasceu. Tudo bem que a gente tem sim um traço africano dentro da gente, sim, mas ninguém aqui é africano, velho. Todo mundo aqui é brasileiro. Todo mundo aqui é descendente de negro escravizado. A gente não pode ficar falando que a gente é Yorubá, porque a gente não é Yorubá, a gente tem traço Yorubá. A gente tem traço Fongbe, a gente tem traço de Luanda, tem traço de Angola dentro da gente. A gente não tem traço de Popô, que não é na Nigéria, não é no continente Fongbe, na parte Fongbe do continente, e nem é na parte de Angola, é uma parte mais reservada ali, um povo totalmente diferente. A gente tem traço do Popô, a gente tem traço de Angola, a gente tem traço do povo Fongbe, a gente tem traço do povo nigeriano, mas tem traço do caboclo, a gente tem traço do povo europeu, então nós somos pessoas miscigenadas. Eu acho que, de fato, a gente deveria respeitar muito isso. E o papo hoje é justamente sobre isso, é sobre Jurema. Vou falar um pouco aqui sobre o que eu penso da pergunta que me foi feita. Foram 2 perguntas que foram feitas, então eu vou abordar esses 2 assuntos para que, de fato, a gente consiga abrangir, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de abrangir. Eu odeio quando alguém tenta colocar uma métrica, sabe? Em alguma coisa, uma métrica em Exu, uma métrica na Jurema, uma métrica no culto de Orixá, uma métrica no culto de Ifá. Eu odeio quando alguém tenta colocar uma métrica. Por quê? Porque não existe horizonte, não existe barreira para a espiritualidade. A gente deveria saber disso, a gente deveria respeitar isso. Não existe uma meta. Boa noite para todo mundo que está entrando. Que o Orixá abençoe todos vocês, traga prosperidade, que a Jurema Sagrada proteja vocês aí nesse carnaval, quem está no meio da rua, quem está brincando, quem está sorrindo. Então pensem nisso, né? O Orixá traga tudo de bom para vocês, que Exu proteja vocês aí na caminhada, que seu tranca-rua de fato cubra os caminhos, traga coisas boas para vocês aí, faça vocês felizes, de fato. Isso é mais do que necessário para a vida de todo mundo. Tá feliz, acima de tudo, você tem que estar feliz, né? E seguir, não pode parar de caminhar. Eu recebi uma pergunta, 2 perguntas, né? Do Washington, não sei se ele vai entrar aqui na live. Se ele entrar, eu vou falar com ele na hora, porque foi ele quem botou essas 2 perguntas. Se ele não entrar, ele vai ver depois que eu citei aqui que foi ele. O Washington, que é membro do clube de assinantes daqui do Instagram, que ainda não entrou lá no clube de assinantes, assine, pois o conteúdo lá tá pesado, vai voltar depois do carnaval, mais pesado ainda. Quem não estiver conseguindo assinar, para de me seguir, segue de novo e clica lá, que com certeza vai funcionar como funcionou para um monte de gente aí que conseguiu dessa forma assinar, né? E ele colocou a primeira pergunta que ele fez foi: a Jurema, ela é completa dentro de si? Ou ela depende de outros cultos para funcionar? É uma pergunta bem polêmica, mas que não é difícil de responder. Existe um provérbio Yorubá, um ditado Yorubá, que diz mais ou menos assim: Kosiewe, Kosi Orixá. Diz que sem folha, sem orixá. Ou, onde não há folha, não há orixá. E, então, pare e raciocine aqui comigo. Olha aí, ó. O Ed Lima pode falar, tá vendo? Os conteúdos são tops. E vai chegar muito mais coisa lá, pode aguardar. Onde não tem folha, não tem orixá. Eu vou citar aqui que a árvore da Jurema, ela é uma árvore que existe lá pro sertão da Paraíba, pro sertão do Ceará, pro sertão do Rio Grande do Norte, sertão de Pernambuco, sertão da Bahia. É uma árvore do semiárido, é uma árvore da caatinga, né? Vamos falar assim, da parte da caatinga desses estados do Nordeste que eu falei. E ela é um tipo de acácia. E se a gente parar para raciocinar aqui, vale a pena lembrar que os egípcios, eles cultuavam
a acácia egípcia. Os povos incas, eles cultuavam um tipo de acácia lá também. Eles vangloriavam e tiravam o poder espiritual deles de um tipo. Sergipe, Alagoas também predomina. Não, acho que no Nordeste todo. No Piauí também tem, no Maranhão também tem todo o semiárido, toda a parte da seca da lei da região Nordeste tem a árvore. Tem a acácia de Jurema, né? A juremeira, como é chamada. Árvore de Jurema, de fato. E eles cultuavam um tipo de acácia. Os africanos cultuam um só não, mas vários tipos de acácia. Os africanos cultuam vários tipos de acácia. Então, os povos incas, os egípcios, os africanos, e não diferente para os indígenas daqui do nosso país, que cultuavam um tipo de acácia chamada de Jurema. E aí a gente vai voltar lá no provérbio, Cossieu e Cossiorixá, árvore da folha. E eles já sabiam que era pela folha, pelo tronco, pela casca, pela vagem, pela flor, pela raiz daquela árvore que eles iriam conseguir acessar a sabedoria e a presença espiritual de seus ancestrais. Primeiro ponto, né? Só para a gente entender. Assim como o africano pensou, assim como os povos incas pensaram, assim como os egípcios pensaram, assim pensava o indígena também. Então, primeiro ponto. A pergunta foi, a Jurema ela é completa ou ela depende de outro culto para sobreviver? Não, ela não depende de outro culto. Mas ela tem dentro dela uma miscigenação, que foi a danada da Inquisição, o catolicismo, que entrou forçado na cabeça do índio, entrou forçado na cabeça do negro, entrou forçado na cabeça do mameluco, do miscigenado daqui do Brasil, que veio depois da junção das raças. Então, ela tem uma miscigenação ali dentro dela, do catolicismo, mas ela não depende do catolicismo para existir. Quem já fez parte de um culto, quem já foi numa gíria de Jurema pesada, sabe muito bem que o catolicismo ele está ali envolvido em grande parte do culto, mas o culto não é católico. O culto não é católico. Ele tem um toque de catolicismo pela inquisição da religião que existiu na cabeça do índio, a inquisição da religião que existiu na cabeça do negro, a inquisição que existiu na cabeça do caboclo, do mameluco, do miscigenado. Foi obrigado a fazer primeira comunhão, a ser batizado, a fazer crisma, a frequentar a igreja. Do contrário, ele não conseguiria de forma alguma sobreviver de uma forma agradável numa sociedade que era muito mais preconceituosa do que é hoje. Não que hoje não seja, hoje também é. Muito preconceituosa. A nossa comunidade, a nossa sociedade é muito preconceituosa até hoje. Mas naquela época ainda era um pouco mais. Obrigado, meu querido. Obrigado, Orixá, Exu nos abençoe. Então, eu sei que a Jurema é miscigenada, mas a base, a tese primordial da Jurema ela é a mesma tese do povo inca, a mesma tese do povo egípcio, é a mesma tese do povo africano, que na época que cultuavam a acácia, só a acácia, eles não tinham Deus nessa história. Quando as caravelas chegaram aqui, os índios já tomavam Jurema, os índios já cantavam Jurema, já baixava espírito de índio ancestral. E eles não tinham o catolicismo dentro disso, mas a Jurema já existia. Então aqui a gente vai analisar Cossieuê, Cossiorixá, folha, vagem, flor, a casca, o tronco, a parte que está para fora, né? Eu vou falar assim, de fato. Essa parte é muito essencial para que você consiga acessar a essência da Jurema Sagrada. Bem, aqui quem está falando sou eu, Loiê Felipe. Eu sou de Pernambuco, tá, minha gente? Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou de Pernambuco, tá? Eu sou pernambucano, macumbeiro, juremeiro, catimbozeiro. Não sou malvado. Mas o meu cachimbo é seguro, a minha fumaça é recado. Meu cachimbo é seguro e a minha fumaça é recado. Então, essa parte é de fora. Mas eles também tinham o entendimento de que a raiz, que é a principal parte que é usada para se fazer a infusão de se beber e de se tomar banho da Jurema, ela estava dentro da terra. Ela estava dentro da terra. E é da terra que tudo vem. Confere comigo. Cotonikoto Nibitatiwa. Nibitatiwa quer dizer de onde viemos em Yorubá, né? Literalmente é o lugar de onde viemos. Nibitatiwa. Cotonikoto é a cabaça que fica enterrada dentro da terra. Nós somos cabaças ambulantes.
Quando nós vamos para debaixo da terra, nós vamos para Cotoni Bitatiuá. Nós viramos cabaças enterradas na terra, que é o lugar de onde nós viemos. E os índios naquela época, sem a sabedoria iorubá, sem a sabedoria egípcia, sem branco, sem nada, eles já tinham essa ciência de que... Ah, sério? Olha, ele perguntou se eu sou iniciado no Xexilabá, galera. Dá uma lida lá no perfil que vai conseguir entender. Sou sim. Eu sou iniciado no Xexilabá, 3 divindades só. Só 3 divindades. Mas sou sim. Obrigado por perguntar, de fato. Então, eles sabiam que na raiz da Jurema, a raiz da Jurema estava mais próximo dos ancestrais. Porque, de fato, a gente acredita muito que nossos ancestrais vão para o céu. Minha filha Mônica, Xolabalaba, Orixá Exu te abençoa, viu? Mantenha você no equilíbrio. Traga tudo de bom. Que bom ver você por aqui. Uma hora dessa só, sendo uma hora dessa, né? Para todo mundo aparecer assim, de fato, para conversar um pouco. Que a vida é corrida durante o dia. Então, no final da noite fica melhor para a gente poder conversar. Sou iniciado a Oxum, a Exu e a Orumilá dentro do culto de Xexilabá, um Orixá Exu. Sou sim, com toda certeza. Então, eles sabiam que a base da Jurema, que segurava toda aquela cássia sagrada, ela era a parte que estava mais perto do ancestral majoritário, que é a Mãe Terra, a Lé, Gaia, ou outros e outros nomes que as pessoas dão, Onilé, e aí sucessivamente, né? Eles sabiam, e dali eles começaram a desenvolver um culto que aproximava eles cada vez mais dos ancestrais. Quando eles beberam essa infusão, de fato, eles conseguiram entrar num transe mais profundo. E a gente tem que deixar isso muito claro. A pergunta que me foi feita foi, a Jurema ela é completa ou ela depende de outro culto para viver? Não, ela não depende de outro culto para viver. O culto foi miscigenado dentro dela e assim acabou ficando de uma forma mais, digamos que de uma forma mais cabível. Ogan Vinícius, meu querido, como é que tá? Boa noite, Orixá nos abençoe, traga tudo de bom, véio. Felicidade para todos nós. Bota as perguntas na caixinha, pessoal, por favor. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, você coloca aqui na caixinha, na interrogação, aqui embaixo, a interrogação aqui, ó. Tá vendo que tem uma interrogação aqui embaixo? Clica nessa interrogação, deixa a sua pergunta lá, com toda certeza, quando eu terminar o assunto aqui eu vou responder. E aí, entendendo sobre isso, eles fizeram a infusão, tiveram um transe, o Orixá nos abençoe, traga tudo de bom, Vinícius, tudo de bom para nós. Então eles fizeram a infusão, tá, tudo na paz, seguindo na medida do possível, com toda certeza. Então eles fizeram uma infusão, eles beberam dessa infusão, tiveram uma proximidade com os ancestrais dele, e isso não dependeu do catolicismo, isso não dependeu do culto de Orixá, isso não dependeu de nada. Não dependeu de nada, do candomblé, não dependeu do calundum, não dependeu de nada. Eles já tinham essa ciência só por eles, então a Jurema é um culto completo sim. Até porque, não só pela folha, pela vagem, pela flor, pelo caule, pela casca, mas pela raiz que está ligada ao Nilé, que é para onde nós vamos e é de onde nós viemos. Então é esse ciclo de coligação com a terra e com os ancestrais que faz da Jurema um culto completo. É só vocês procurarem saber que vocês vão ver que existem juremeiros que nunca fizeram culto a orixá nenhum. E vivem muito bem, ó. Por sinal, além de terem nascido para aquilo, a Jurema é um culto completo. Porque dentro da Jurema está o fogo, que é cultuado, a terra, como a gente acabou de falar sobre a raiz da árvore, da acácia, da juremeira. A água, tanto salgada como doce, existem encantados da Jurema que vivem nessa parte. O ar, o vento, sim. Existe um caboclo chamado ventania, só pra gente não se perder. Então, o vento, o ar está sim relacionado à Jurema. A folha, a mata, a montanha, a encruzilhada, tudo isso está dentro da Jurema. Todos os pontos cardeais de magia que existem dentro da religião dos orixás, que existem dentro do culto de orixá, estão dentro do culto da Jurema. Antes de chegar branco, negro, pardo, o que seja, aqui. Eles já tinham entendimento sobre tudo isso. Os caminhos que se cruzam, o rio, o mar, a árvore, a mata, o vento, o fogo, eles já tinham essa ciência, o cachimbo, a fumaça. Eles já tinham essa ciência com eles. Eles já cultuavam seres encantados que habitavam em tudo isso. Então, quando a gente fala de Exu e de Pombagira dentro da Jurema, quem sabe de Jurema sabe muito bem que não se canta para Exu e Pombagira de uma vez só. Pelo menos na Jurema de onde eu venho, a gente canta primeiro para Exu, se Exu baixar, que não é uma coisa normal Exu incorporar no povo dentro de Jurema. Lá em Pernambuco, não. A gente sabe muito bem que não é normal.
Ninguém vê ninguém fazendo festa pra Exu, baixando Exu, botando capa, dançando, sambando e dando consulta com Exu. Até porque a incorporação dos Exus e das pombogiras de Jurema, pelo menos do lugar de onde eu vim, da casa da minha tia Gedira, da casa de meu pai Kenio, do Ogum Babajidenã, foi quem me iniciou no candomblé. Foi o cara que me ensinou muita Jurema também, me passou muita coisa de Jurema após a minha adolescência, ali por Verdade, seguindo. Não é fácil você encontrar ninguém com Exu dando consulta na sala. Porque é uma incorporação, digamos que um tanto tensa. Acho que a palavra é essa. Coloca a pergunta na caixinha, que eu vou responder depois que terminar o assunto. Rodrigo, na caixinha, por favor. Batzé, divindade indígena do tabaco, é isso aí. E aí tabaco sendo usado, sendo aceso ou apagado, a gente sabe muito bem que faz parte do culto. São elementos que estão voltados para dentro da Jurema. Então, consequentemente, a incorporação de Exu, o cântico de Exu, a hora de Exu dentro da Jurema, ela é separada da hora de Pombogira. Por quê? Porque o Exu, ele tem âmbitos específicos ao qual ele trabalha dentro de Jurema. Não estou falando nada de Umbanda. Não confundam, por favor. Não confundam. Tá bom? Jurema é Jurema, Umbanda é Umbanda. Então, existem âmbitos que o Exu trabalha. Existe a parte que o Exu consegue exercer a bruxaria dele ali, de fato. Que ele consegue exercer a magia dele. Consegue expandir o seu poder, digamos assim. Existem âmbitos específicos em que o Exu faz isso. Exu que luta, Exu que defende, Exu que abre o caminho, Exu que de fato protege, Exu que traz o dinheiro, Exu que ajuda. O Exu, é a mesma tese do Exu Yorubá. São as mesmas teses do Exu Yorubá. Exu que aconselha não incorporado, mas aconselha no vento. Aconselha nas obrigações quando aparecem, porque a incorporação é meio tensa. Quem já viu Exu de Jurema sabe muito bem que é tenso. A incorporação é tensa. O que hoje a galera tá querendo, até que tem uns imbecis aí na internet querendo criticar a forma que as pessoas incorporam seus Exus, a forma que as pessoas incorporam suas pombogiras. E eu particularmente respeito quem baixa um Exu que dá consulta, que bebe, que fuma, que dança, que samba. E eu também respeito quem recebe um Exu que ronca, que anda com a mãe, que fica de joelho. Eu vim disso, velho. Eu sei muito bem que as duas formas de incorporação, elas existem e devem ser respeitadas. O que os palhaços da internet têm que parar de fazer é tentar unanimizar qualquer coisa. Porque eles acham que pombagira tem que ser assim, que Exu tem que ser assim. E quando você vai no fundo da catotaba, eles realmente não sabem de poxa nenhuma. Desculpem. Eles não sabem de poxa nenhuma, né? De fato. Eles querem falar, mas eles não entendem. Então, a Jurema tem o âmbito ali do Exu, que protege, que batalha, que briga, que cuida daquela comunidade, que dá caminho para que eles cheguem àquilo que eles desejam. Então, quando chega na hora da pombogira, a gente já está falando de pombogira amor próprio, a gente já está falando de pombogira superação, que algumas pombogiras em algumas linhagens da Jurema conseguem levantar, conseguem dançar, conseguem falar, dar consulta, de fato, e outras não. Outras pombogiras têm uma incorporação tão tensa como a dos Exus de Jurema. Quem vive dentro de Jurema sabe muito bem disso. Meu pai de santo, pai Kenio, ele incorpora Maria Padilha, e Maria Padilha dele nem levanta do chão, ela trabalha deitada. Maria Padilha, é Maria Padilha, o que ele recebe é Maria Padilha. É Maria Padilha. E ela nem levanta do chão, trabalha deitada com a cabeça na ponta do ojubal, do ibá dela lá. Ela nem levanta do chão, assim como o seu sete encruzilhadas também, quando pega ele, não levanta do chão. Trabalha, anda, fala, canta e dança deitado no chão. Mas só estando lá, ó, pra ver e entender como é que isso acontece. E não é sensacionalismo, não. É o modo que trabalha desde... Meu pai pegou, seu sete encruzilhada pegou meu pai, ele tinha 7 anos de idade, velho. Ou isso é um espírito que trabalha assim desde os 7 anos de idade dele, ou ele é esquizofrênico desde os 7 anos de idade. Não é possível. Deu pra entender, né? E aí depois que a gente sai dessa parte, né? Pombagira amor próprio, pombagira mulher, pombagira reprodução, pombagira amor de cônjuge, pombagira conselho, pombagira mãe, pombagira aquela que corrige, pombagira aquela que pode, de fato, trazer o ser humano para a realidade, né? Sai desse mundo de fantasia e vem para a realidade. A pombagira é uma realidade e a gente tem que entender esse lado. Eu tô falando sobre o lado de Jurema, tá, minha gente? Quando a gente sai pombagira, geralmente na roda de Jurema, quando ela vem completa, a gente cai dentro de malunguinho.
E aí a gente está falando sobre a herança negra que habita dentro do culto de Jurema, sendo Malunguinho miscigenado, um caboclo. Outros dizem que ele era negro africano, mas muito marginalizado. Foi tipo um zumbi dos palmares da mata do Catucá, acho que do mesmo nível, perseguido. Outros dizem que ele foi ladrão, e eu não acredito em nada disso. Muito pelo contrário, mas Malunguinho é aquele que tira o estrepe do caminho. Malunguinho é aquele que pode livrar você do mal olhado. Malunguinho é aquele que pode cometer façanhas para te livrar dos olhos, dos braços, da mente, das pernas ruins que habitam no mundo. Mas é para quem mexe com o Malunguinho que sabe muito bem que é quase um encantado da mata. As cantigas de Malunguinho chegam a fazer parte do folclore pernambucano. Por que faz parte do folclore pernambucano? Porque ele se assemelha, já chega muito perto ali da caipora, já chega muito perto do saci. Mas não foi, tá, gente? Malunguinho foi um homem que viveu, sim, nasceu, viveu e morreu, mas que após a sua passagem ele teve, sim, ele se tornou divindade de Jurema. Então ali outro âmbito, Malunguinho na mata, Malunguinho dentro da Jurema como mestre, Malunguinho na encruza como Exu. Vale ressaltar tudo isso, que passou por várias linhas. Malunguinho é um espírito que consegue transitar por várias linhas. Meu pai cantava: na mata ele é caboclo, na encruza ele é Exu, na Jurema consagrada é um mestre coroado. Então ele literalmente transita por linhas, assim como Viramundo, assim como Ventania, assim como Gavião, dentre outras divindades que existem dentro da Jurema, outros mestres, outros espíritos que transitam por linhas. Saindo de Malunguinho, geralmente, meu pai de santo cantava para Ogum de Umbanda, por ser ele de Ogum e ter essa devoção com o Ogum de Umbanda. Então aí eu vou citar o Ogum de Umbanda como uma devoção do povo de Jurema que conhece dessa linha, de fato. Depois disso a gente cantava para Caboclo. E aí no Caboclo eram citados várias partes naturais, vários elementos da natureza que fazem parte da Jurema. Eu lembro do meu pai cantando isso. Esse ponto aqui ele expressa claramente várias partes da natureza que estão dentro da Jurema. Porque a pergunta que me foi feita é: a Jurema é um culto completo? E eu só estou querendo reunir argumentos que vão me fazer no final afirmar que sim, a Jurema não depende de outro culto para viver, é um culto independente, justamente por unir os elementos e a espiritualidade autêntica que só existe dentro dela por muitas vezes. Meu pai cantava assim para Caboclo, rezava. Eu acho essa reza muito bonita, eu vou deixar registrado aqui, porque quem quer aprender e vai cantar isso na sua casa um dia. Porque tem ciência, tem fundamento, além do que faz parte da evocação de elementos naturais de dentro da Jurema. Meu pai cantava assim: lua, ô lua, o vento desliza, as águas do mar são verdes, são brancas como o lírio. Lua, ô lua, o vento desliza, as águas do mar são verdes, são brancas como um lírio. Então aqui citou a lua, citou o vento que desliza, as águas do mar e o lírio, vegetação. A gente não pode se perder disso. Então falou da lua, satélite natural. Falou do vento, o ar. Falou da água, do mar. E falou da folha, da flor, do lírio. Então a gente não pode se perder de que dentro do culto do caboclo são evocados os elementos naturais que existem dentro da Jurema, que faz dela um culto completo que não depende de outro. Vocês entenderam? Quem depende de outros cultos são os seres humanos. É a nossa descendência, a nossa antecedência. É a nossa ancestralidade que faz com que a gente procure uma casa de candomblé, uma casa de xexê. É a nossa descendência, é a nossa antecedência espiritual. São os nossos ancestrais que nos encaminham a isso. Mas a Jurema em si não depende de outro culto. Não depende de outro culto. Lembro que nesse mesmo ponto, na continuação desse ponto que meu pai cantava, já tinha uma miscigenação lá no final. Que ele cantava: lua, ô lua, o vento desliza, as águas do mar são verdes, são brancas como o lírio. Tupinambá, ô Tupinambá,
é o rei dos caboclos que vem trabalhar. Tupinambá, oh, oh, Tupinambá, é o rei dos caboclos que vem trabalhar. Sou caboclo do Amazonas, sou marujo no alto mar. Sou caboclo do Amazonas, sou rei Tupinambá. Na mão direita eu trago, aí a miscigenação, a pemba de Orixalá. Sou caboclo do Amazonas, sou rei Tupinambá. É Tupinambá, Tupi, é Tupinambá, Tupi, Tupinambá, Tupi, Tupinambá, Tupi. Então, quando chegou no caboclo ali, a gente conseguiu citar elementos naturais, né? De fato, a gente consegue encontrar a serra, que é citada, ou seja, a montanha, o conjunto de montanhas, as elevações de terra, né, naturais, são citadas dentro do caboclo. A fauna, que tem muito animal. Atirei num pombo roxo, matei um ajuriti, os pássaros sagrados. Atirei num pombo roxo, matei um ajuriti, mas a carne não deu pro povo, o que é que eu faço? Pega pra dividir. Nossa, olha a lembrança que massa, né? Mas assim, de fato, jararaca é sua cinta, a jiboia é seu laço. A fauna sendo citada na história. Então os elementos naturais em geral, assim, né, em sua suma importância é citado dentro do culto de caboclo, dentre outros e outros, o assovio, né, que é muito falado, as tribos que são citadas, várias tribos que são citadas. Daí saindo eu estou falando sobre a Jurema de onde eu vim, né, o lugar de onde eu vim, da casa de Jandira, da casa de Pai Kenny, da casa de seu Clóvis, da casa de meu avô Paizinho, era citado, era feito dessa forma. Cai dentro de Preto Velho. E aí quando chega no Preto Velho, a gente já vai citar, em suma, assim, eu vou citar a negritude dentro da Jurema, a pretitude dentro da Jurema ali, a herança africana dentro da Jurema. Mas o Preto Velho ele tem uma característica muito forte, que é o curandeirismo que ele traz da África, o curandeirismo que ele aprende com os povos indígenas quando chega aqui no Brasil, e a fumaça do cachimbo, não que o caboclo não use, que também usa, mas a fumaça do cachimbo é mais usada pelo Preto Velho do que pelo caboclo, pelo índio, como a gente sabe. E essa fumaça, eu lembro de uma frase que o meu pai carnal, e eu já ouvi meu pai de santo também falando, que pra mim ela era muito importante, explicava muita coisa assim dentro da Jurema. Eu perguntava ao meu pai por que é que tinha que ficar fumando cachimbo, por que é que tinha que ficar fumaçando, que vira a boca, né? Quem sabe usar cachimbo, sabe? Eu tenho umas fotos que eu postei aí, fumaçando, cachimbo e tal, fazendo macumba de Jurema lá em casa, que a mãe Danda tirou umas fotos minhas. E quando vira o cachimbo, sai muita fumaça. E o defumador, as essências ali, né? Atacum, como diz o africano. Atacum, beoatinho, aô. Literalmente que as resinas, as folhas secas que fazem aquela fumaça ali, de fato, elas têm um grande poder. Aí meu pai, por que tem que ficar fazendo essa fumaceira no começo? Tem que ficar soprando cachimbo? Por que tem que ficar fazendo isso? Ele falava pra mim, quando eu era criança, nunca esqueci dessas coisas, né? Ele falava assim, meu filho, você consegue ver o vento? Ai, benção, meu pai, do Senhor tiver, muito obrigado por todo ensinamento, velho. Meu filho, você consegue ver o vento? Eu falava pra ele que não. Ele, pois bem, os nossos ancestrais, eles nos ensinam de que fumaçar o mundo é o único modo de ver o vento. Onde é que o espírito trabalha, meu filho? Ah, meu pai, o espírito trabalha no vento. Ele, então, se você quer conseguir ver o vento, se você quer conseguir ver espírito, você vai ter que usar a fumaça. Porque não só pela forma de poder, comunicação, recado, demanda, que são os artefatos no qual limpeza, purificação, são os pontos cardeais em que a fumaça é usada, mas de fato a fumaça ela é usada justamente para que você consiga ver o vento, que é onde os espíritos trabalham. É como se o vento para eles fosse o próprio mundo espiritual. Não é que o mundo espiritual ele está no céu, ou ele está embaixo da terra, ou é o céu, ou é o inferno, não. Eles dizem que o mundo espiritual, meu pai pelo menos falava, meu pai carnal, e Fatonira, pai Leto Dogum, ele falava que o mundo espiritual ele estava aqui, entre nós. E que o único modo que a gente tinha de ver esse mundo espiritual era fumaçando o mundo. Era fumaçando o mundo.
O único modo que a gente tinha de mandar mensagens boas e ruins para amigos e inimigos era na fumaça. Juremeiro, que é juremeiro, sabe muito bem que ele não precisa estar fazendo macumba com galinha, com farofa, com bode, com... Não, principalmente quando se trata de demanda. Principalmente quando se trata de guerra espiritual com outra pessoa. Você não precisa estar matando bode, boi, porco. Isso aí é para você matar para prosperidade. Isso, são elementos. Eu estava falando isso no começo da live, quer dizer, estou falando até agora. Estou falando até agora sobre elementos. Citei o caboclo e a alimentação, de fato. Né? Então, ele falava muito que se você souber fazer, se você souber rezar, se souber o que está falando, o que está dizendo, eu não vou rezar aqui prece de Jurema não, porque é antiético, né, essas coisas serem expostas aqui. Mas se um dia alguém for na Jurema lá em casa, vai me ver rezando muita coisa que eu aprendi com os meus ancestrais e não vou esquecer nunca mais. Ele falava que quem sabe, sabe. E com um copo d'água, uma vela acesa num pé, um copo d'água na outra, e um cachimbo aceso fumaçando no mundo. Ah, rapaz, ninguém segura juremeiro não, viu? Sou um macumbeiro, catimbozeiro malvado. Eu sou um macumbeiro, catimbozeiro malvado. O meu cachimbo é seguro e a minha fumaça é recado. O meu cachimbo é seguro e a minha fumaça é recado. É recado, a minha fumaça é recado. Eu mandei ver, mandei buscar. Vai fumaça pra onde eu mandar. Mandei ver na linha de Zé. Vai fumaça pra onde eu quiser. O juremeiro sabe. Mexer com isso, ele vai mexer. Quem não vai ficar matando bode, povo, pra dizer que vai matar as pessoas, vai botar o nome dentro do coração, vai botar o bode dentro de um caixão, Mas quem sabe, sabe. Sabe que não precisa de muito. Só basta acordar na hora certa. Acorda na hora certa. Tem 2 horas da madrugada. Dois momentos da madrugada. O da transição, que é a meia-noite, e às 3 da manhã. Se acorda na hora certa, souber o que fazer, a sua fumaça vai entrar pelo buraco da fechadura da porta de quem você quiser, rapaz. Se pro bem ou pro mal, ela vai. Ela vai. Então, pensem nisso, de fato. Preto Velho, com a sua Jurema. O mestre e a mestra, para mim, eles não trazem só a reunião de todos esses elementos, porque o mestre e a mestra já é descendência de toda essa ancestralidade que a gente acabou de falar antes. Exu, a Pombagira, o Caboclo, o Preto Velho. De fato, o mestre e a mestra descendem dessa espiritualidade, dessa egrégora espiritual. E aí, consequentemente, eu digo que o mestre e a mestra, eles trazem consigo uma junção de tudo isso. Olha aí, Guanagorixá, isso aí. Na hora adequada, na hora aberta, isso aí. Se pegar, se mandar, vai. Não vai ser pernambucano, você sabe disso. A fumaça no mundo, o rosário na mão, se souber rezar, vai, velho. Se souber rezar, vai. Eu não mexo com essas coisas porque o Orumilá me proíbe fazer o mal pros outros. Eu tenho que fazer o bem pra mim e pra todos aqueles que chegam até mim. Mas que eu aprendi. E no caso de necessidade, não custa nada o cara usar, né? Não custa nada o cara usar. Então a Jurema tem a sua elementação de forma completa, respondendo a pergunta que me foi feita, né? De fato. A pergunta que me foi feita é: a Jurema é um culto completo? Ou ela depende de outros cultos para sobreviver? Agora, após essa explicação, vocês que estão assistindo essa live aqui, comenta aqui embaixo: a Jurema é um culto completo ou é um culto que depende de outros cultos para viver? Comenta aqui embaixo que eu vou olhar a caixinha de perguntas que está aqui. O cara pediu para eu cantar um ponto de Sibamba aqui. Eu vou cantar um ponto que o Sibamba da minha tia canta desde que ela é novinha. E ela ensinou a mim com muito gosto. De fato. É isso aí. Se precisar, a gente sabe como usar. Comentem aqui. É um culto completo ou depende de outros cultos? Vou cantar um ponto para Sibamba para olhar a caixinha de perguntas aqui. O mestre Sibamba da minha tia cantava não, ele canta, né, até hoje, assim. É uma garrafa com carinho, um copo branco na mão. Sou Azarildo da cidade, seu Sibamba do sertão. A garrafa com carinho, um copo branco na mão. Azarildo da cidade, seu Sibamba do sertão. Garrafa com carinho, um copo branco na mão. Sou Azarildo da cidade, seu Sibamba do sertão. Uma garrafa com carinho, um copo branco na mão. Sou Azarildo da cidade, seu Sibamba do sertão.
Ô mestre, bom mestre, pra que mandou me chamar? Eu venho de longe, do tronco do Jurema. Ô mestre, bom mestre, pra que mandou me chamar? Eu venho de longe, do tronco do Jurema. Meu médio me chamou, eu vim foi trabalhar. Meu médio me chamou, eu vim foi trabalhar. Sou cibamba, bebo cana, não prometo pra faltar. Com meu garrafão de cana, tomba que caio acolá. Sou cibamba, bebo cana, não prometo pra faltar. Com meu garrafão de cana, tomba que cai acolá. Quebra o galho, cibamba, quebra o galho. Quebra o galho, cibamba, senão eu caio. Quebra o galho, cibamba, quebra o galho. Quebra o galho, cibamba, senão eu caio. Quebra o galho, cibamba, quebra o galho. Quebra o galho, cibamba, senão eu caio. Salve o mestre, salve o malandro, salve o mestre. Aquele ali foi o mestre mais inteligente que eu conheci na minha vida. Aquele ali foi o mestre mais inteligente que eu conheci na minha vida, foi Cibamba, velho. De fato. É um espírito de luz, é um espírito evoluído. Ele diz que morreu muito jovem, mas que de fato ele é hoje, né, depois de tantos anos, trabalhando no corpo da minha tia. Eu acho que minha tia começou a trabalhar com Cibamba, eu acho que ela começou a trabalhar com Cibamba na década de 60. Eu vou estipular aí que foi na década de 60 que ela começou. Eu não tenho a data exata, onde eu vou perguntar a ela, mas eu vou estipular aí que foi na década de 60, que ela nasceu 50 e pouco. Ela nasceu, não, acho que nasceu antes. Ela nasceu 50, mas ela é bem mais velha que minha mãe, de fato, ela deve ter nascido 40 e pouco, né, a minha tia Jandira. E, consequentemente, ela deve ter começado a trabalhar com Cibamba na década de 50, na década de 60, por esse intermédio aí. Então, ele mesmo tendo morrido jovem, Azarildo, ele, vulgo Cibambinha, né, o Cibamba, que é o espírito ancestral que trabalha no corpo da minha tia. Ele trabalha dentro da egrégora de Cibamba. Vale a pena ressaltar, mas ele tem um nome. Até que eu cantei lá no começo, né? É uma garrafa com carinho, um copo branco na mão. Sou Azarildo da cidade, seu Cibamba do sertão. Vale a pena ressaltar que hoje ele é um velho que sempre foi muito sábio, salvou muita gente, levantou a vida de muita gente. Então eu amo muito esse mestre, respeito muito. Gosto muito, de fato, do modo dele trabalhar. Me acostumei com isso. Foi o primeiro mestre que eu vi na minha vida. Foi o seu Cibamba. Eu tenho muito orgulho de ser raiz de Cibamba. Eu tenho uma camisa minha. Não, cara, não. Acabei. Não. O Cibamba que baixa na minha tia, ele veio de Limoeiro, que é uma cidade do estado de Pernambuco. Aí eu fiz até um ponto para ele, porque ele nos contou que veio de Limoeiro, a cidade de Limoeiro. E aí se Cibamba, o próprio Cibamba, é do Pará, eu particularmente não sei. Sei que o Cibamba, Azarildo, que trabalha dentro da egrégora de Cibamba, na minha tia ele veio de Limoeiro. De fato ele veio do interior de Pernambuco, consequentemente. Então, como todo mundo respondeu aí, eu vi a galera colocando, a Jurema é um culto completo, que não depende de outro culto, não. Quem miscigena Jurema com qualquer outra coisa, quem mistura Jurema com isso ou com aquilo, eu respeito, não tenho nada a ver não, vou dizer que está errado não. Mas que quem conhece Jurema sabe muito bem que a Jurema não depende não de outro culto não, para viver não. A Jurema não precisa de nenhum outro culto para viver. Porque a água está dentro dela, porque o fogo está dentro dela, né? O ar está dentro dela. A água do mar está dentro dela, a pedra, a água, o fogo, a terra, a água do mar, a pedra, a folha, a floresta, a montanha. Tudo isso está dentro do culto da Jurema. A ancestralidade imbuída dentro disso. Eu acabei de falar aqui de seu Azarildo, que é Cibamba. Então é o culto ancestral, que assemelha ao culto de Egungun. Só que incorpora. Ah, o Egungun também incorpora. Ih, ancestral familiar que incorpora. Orixá é Egungun, que incorpora. Então tá tudo ali entrelaçado.
Eles lá cultuam uma acácia na África, uma acácia no Egito, o povo inca no Egito, o povo inca cultua uma acácia. Na Jurema também, a juremeira é uma acácia. Então não vamos nos perder, tá bom, pessoal? Quem tem a sua jurema, por favor, não miscigene sua jurema com nada, não. E se você já miscigenou a sua jurema com alguma coisa, não tem nada a ver com isso, respeito. Mas eu não concordo, porque a jurema é um culto independente, é um culto coerente ali, que tem a sua vertente a ser seguida, tem a sua vertente a ser respeitada. Mas que, de fato, as pessoas precisam obter conhecimento para conseguirem respeitar a jurema, de fato. As pessoas precisam viver jurema. Jurema é um pau encantador, é um pau de ciência que todos querem saber. Mas se você quer jurema, eu dou jurema a você. Mas se você quer ciência, eu dou ciência a você. A jurema é minha madrinha, Jesus é o meu protetor. A jurema é minha madrinha, Jesus é o meu protetor. A jurema é um pau sagrado, onde Jesus descansou. A jurema é um pau sagrado, onde Jesus descansou. Você que é um bom mestre, me ensine a trabalhar. Você que é um bom mestre, me ensine a trabalhar. É no tronco da jurema, na mesa do bajuca. É no tronco da jurema, na mesa do jurema. Ô jurema, ô jurema, jurema, ô jurema, ô jurema, ô jurema, ô jurema, ô jurema. É isso aí, velho. Deixa eu ver aqui a caixinha de pergunta. Então, é um assunto extenso, né? Como todo mundo sabe. Falar sobre o Viramundo, um mestre que transita a linha de caboclo e esquerda, grato. É como eu falei de Malunguinho, né? Ainda agora há pouco. O Viramundo, meu avô, paizinho, incorporava Viramundo de Pemba. E recebia também um caboclo chamado Antônio Anuíno. Um caboclo chamado Antônio Anuíno, viu? Que não era um índio. Era um caboclo miscigenado que recebia. E esse sim é verdade. Não só Viramundo, né? Como o Gavião. Gavião Preto. Entrei de mata dentro, eu fui saudar. Gavião Preto da mata. Nossa, ele é gavião, eu sou gavião. Hoje em dia o povo nem canta mais essas coisas na macumba, velho. O povo só quer cantar os pontos de hoje em dia, né? Novos. Eu discordo plenamente de tudo isso. Então, Viramundo, Ventania, Malunguinho, Gavião, Arranca-Toco, velho. Arranca-Toco, Quebra-Pedra. São espíritos que transitam dentro de linhas. Isso é muito interessante, né? De fato, da gente entender que esses espíritos entraram em egrégoras diferentes. Eles conseguiram entrar em vertentes diferentes do culto, porque, de fato, eles precisavam disso para aumentarem o campo de ajuda, para poderem ajudar a mais pessoas em mais lugares. Onde chegou que só cultuava o caboclo, eles conseguiram entrar naquela egrégora para ajudar pessoas. Onde eles chegaram que só cultuava mestre, eles conseguiram entrar naquela egrégora para ajudar outras pessoas. Onde eles chegaram que cultuavam só Exu de esquerda, eles entraram naquela egrégora para ajudar pessoas. E isso é, de fato, a evolução do espírito. Para quem não acredita na evolução do espírito, ela existe. E, de fato, esse ponto que a gente falou aí de Viramundo, Malunguinho, Ventania, Quebra-Pedra, Arranca-Toco, são pontos que vale a pena a gente entender que na Jurema isso existe. Dentro do culto de Umbanda eu não sei, mas dentro da Jurema isso é corriqueiro, vamos dizer assim. Sobre o tombo, ramas que não fazem, o senhor acha obrigatório fazer o tombo? Está escrito aqui, né? Sobre o tombo, ramas que não fazem, o senhor acha obrigatório fazer o tombo? Eu acho que ninguém é obrigado a nada. Você conhece o mestre Junqueiro? Você pode me falar algo a respeito dele? É bem difícil porque a gente começa rapidinho, viu, Vitor? Rapidinho. Eu vou responder a pergunta aqui do Ebenabu Orixá, de fato. Eu não acho nada obrigatório, até porque eu duvido muito que os primeiros juremeiros lá de Alhandra,
lá do sertão de Pernambuco, da tribo dos Ororubá, descendo ali Chucuru, Caiapó. Eu duvido muito que aqueles índios tombaram mestra, coroaram mestra. Eu duvido muito, assim, eu tô falando por mim. Quem quiser acreditar, acredite. Eu duvido muito que eles tombaram o caboclo. Acho que tombar, de fato, não é o ritual, que hoje é quase um ritual iniciático. O tombo de Jurema hoje ele é quase um ritual iniciático que é feito, né? Que dura vários dias, que tem que dar comida ao Exu, a pombagira, primeiro fazer bori de caboclo. Vale a pena ressaltar que o caboclo é tratado como um orixá dentro da Jurema. Existe um bori de caboclo dentro da Jurema. O bori é bori de caboclo. Então, só pra gente entender o quanto a Jurema é independente, que hoje a gente chama de bori de caboclo, mas não era isso. De fato, o nome do ritual é alimentar a seu caboclo junto com a sua cabeça. Não era um bori de caboclo, de fato. Bori de caboclo, depois foi que essa expressão se tornou corriqueira. Mas essa expressão não existia. Era alimentar o seu caboclo e alimentar a sua cabeça junto com o caboclo. É isso que acontecia. Acontecia não, acontece. Em alguns lugares até hoje ainda acontece. É muito raro, mas acontece. Mas eu não acho que seja obrigatório, não. Eu acho que Jurema é algo espiritual. Acho que Jurema é algo que nasce com você. A essência da Jurema e os espíritos que te acompanham, eles nascem contigo e se desenvolvem a partir do tempo e do culto que é feito com eles. Mas hoje, o tombo, hoje não, né? Um bom tempo, há vários anos atrás, ele envolve vários dias de obrigação, que um bode, porco, boi, 7, 14 dias, parece uma iniciação de candomblé, só falta raspar a cabeça, né, de fato. Mas que tem que sentar meio mundo de coisa e tal. E eu duvido muito que na Jurema antiga dos índios, na Jurema do Preto Velho, na época de Ritinha, de Paulina, de Maria do Acais e outros, que existia um rito de tombo, como eu vi meu pai de santo fazer, como eu vi meu pai carnal fazer. Eu duvido muito que existia um rito de tombo, de fato, que era feito dessa forma. Eu acredito que exista e que deve ser respeitado, mas que naquela época existia, não. Então, portanto, de fato, a gente tem que saber da espiritualidade, o que é obrigatório, o que é que não é. Respeitar a rama, de fato, respeitar as ramas, respeitar a vertente de culto de cada pessoa, mas procurar saber da espiritualidade, o que é que seja feito, o que quer que seja feito, de fato. Então eu creio que é uma base de respeito. Vitor, deixa eu te falar aqui, tu escreveu aqui, meu velho, você conhece o mestre Junqueiro? Você pode me falar algo a respeito dele? Eu vou te lembrar somente que junco, tá bom? Junco é aquele mato que dá na beira do rio, que parece que faz esteira com ele. Ele parece uma palha, ele parece casca de bananeira, um monte de pendão que fica junto assim, que de fato ele dá uma coisinha que parece uma salsicha, né, que é marronzinha, que você aperta, ela solta um pelinho. Aquilo ali é junco, então ou chamado de junqueiro, aquilo ali é junqueiro. Mas se me falar algo sobre junqueiro, eu nunca vi junqueiro ser tombado dentro da Jurema, porque de fato você conhece sobre aquele espírito, é no tombo, né, que ele fala quem ele é, de onde é que ele veio, da história de vida e de morte dele. Agora, se de fato a gente for aqui começar a inventar uma historinha, uma lenda, essa parte aí é da galera da Umbanda. A galera da Umbanda que fica querendo inventar uma história unânime sobre tal mestre, ou sobre Zé Pilintra, ou a verdadeira história de Tranca-Rua das Almas. Não tem uma história verdadeira, ninguém estava lá, ninguém sabe de nada. São só suposições, porque a gente não procura saber do próprio espírito. Eu gosto muito da Jurema por isso. Porque para falar de Junqueiro, você tem que perguntar ao próprio Junqueiro quem foi ele. Porque o Junqueiro que baixa em mim não é o Junqueiro que baixa no meu irmão. A gente pode baixar Junqueiro junto, porque o espírito ancestral que está nele é um, o espírito ancestral que está em mim é outro. Assim como com Maria Padilha, com Maria Mulambo, tudo. E eu não posso aqui inventar uma lenda, mas eu posso te lembrar que Junco, de fato, é aquele mato que dá lá na beira do rio, que dá dentro do rio, na verdade, né? E que ele era um homem bem elegante, que no ponto diz, minha bengala mestra, meu anel de brilhante, nele eu trago gravado, mestre Lagoa do Rancho. A minha lagoa não seca, nunca há de secar. A minha lagoa só seca quando o meu mestre mandar. É o mestre Junqueiro, que vem da Lagoa do Junco, né? Que as pessoas falam Lagoa de Junço. E aí eu não falo Junço, é Junco. A árvore é Junco, ele é Junqueiro, porque a planta na qual ele responde consciência é o junco da lagoa, né? Que as pessoas usam para fazer esteira.
É o mestre junqueiro que vem da lagoa de Junco eu venho, para Junco eu vou. Com isso ele está explicando claramente que para evocar o espírito dele você vai ter que ir até a enramação do junco. E que quando ele for embora ele vai voltar para lá, que o encanto dele está ali. É por isso que ele sobrevive como espírito até hoje. Enquanto houver junco, haverá a miscigenação do espírito de junqueiro. No nome de Zé Fulano, Antônio não sei quem, bababá, que vai entrando naquela egrégora. É só você olhar uma enramação de junco que é gigante. Se cada junco daquele ali agrega consigo uma alma que trabalha com o nome de junqueiro, quem é junqueiro? É impossível da gente saber. E não vale a pena inventar uma história qualquer para um espírito tão evoluído, né, de fato. Então pensem nisso. Babá, só quem pode usar a árvore da Jurema é juremeiro? Eu creio que só quem tem aqui... Pergunta. Eu creio que só quem tem conhecimento para usar a árvore de Jurema... Para usar a árvore de Jurema é quem tem conhecimento. Só quem tem conhecimento para usar a árvore de Jurema é quem pode usá-la. Não deveria usar as pessoas que de fato não têm conhecimento sobre isso. Então, só quem pode usar a árvore de Jurema é juremeiro? Não. Quem pode usar a árvore de Jurema é quem tem conhecimento sobre o poder da Jurema, que não é pequeno e que, de fato, para quem não sabe mexer com isso, pode ter efeitos colaterais horríveis. Então, prestem bem atenção. E só quem pode usar é juremeiro? Não. Só quem pode usar é quem tem conhecimento sobre tudo isso. Bem verdade, o canal Cidade do Jurema. Quero agradecer a presença aí, que se eu estou falando de Jurema, aparece aqui o pessoal do Cidade do Jurema, do canal Cidade do Jurema. Isso é muito importante, de fato, para mim, porque aí é a gente nessa coligação, né? Queria agradecer, na verdade, a todo mundo que está presente aqui. Muito obrigado, que o Orixá Exu abençoe vocês, traga toda a prosperidade do mundo. Quem quiser jogar búzios com o Luí e Felipe sabe que tem que falar lá no privado, né? Eu só vou atender agora depois do carnaval. Vou estar lá em São Paulo, fazendo a obrigação de quinta-feira, depois da quarta-feira de cinza até a segunda-feira. Mas eu vou estar atendendo o jogo de búzios. Então quem quiser marcar jogo de búzios tem que falar comigo lá no privado para poder agendar o seu jogo. Canal Cidade do Jurema escreveu aqui. Bem verdade, se prestarmos atenção, os mestres ou as mestras nos seus pontos... Peraí. Nos seus pontos... Poxa, vai subir nos comentários, desculpa. Eles dizem todo o recado, de onde veio, como se passou, as cidades, justamente. De fato, isso deve ser observado, né, por todo mundo. Tem diferença entre Zé Pilintra e o mestre, Zé Pilintra mestre e Zé Pilintra malandro? Tem pela migração. Eu vou colocar aqui, foi o Iago que perguntou isso. Tem uma diferença assim pela migração. Porque tem Zé Pilintra, os Zés que ficaram lá no Recife, os Zés que ficaram lá no Sertão, os Zés que ficaram no Piauí, no Maranhão, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, os Zés que ficaram lá e os Zés que vieram para o Rio de Janeiro. Os Zés que vieram para o Rio de Janeiro, que não foi um Zé só, eu não sou unânime, nem acredito em uma única história. Vocês me conhecem e sabem muito bem disso, né? Os Zés que vieram para o Rio de Janeiro, eles viraram malandros da noite porque eles tiveram que se adaptar ao lugar ao qual viviam. E o Zé que está lá, ele continuou sendo juremeiro, homem do campo, matuto, como a gente costuma dizer, com seus costumes, modo de falar e modo de trabalhar espiritualmente que são preservados até hoje. São preservados até hoje. Então existe uma diferença na incorporação, existe uma diferença na prosa, existe uma diferença no modo de trabalhar desses espíritos e o âmbito espiritual ao qual ele consegue se mover. É só a gente parar e vamos cantar aqui, né? Se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr. Se você botar um cavaco, isso dá samba, velho. Se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr. Tererê. Agora que eu quero ver, quem é malandro não pode correr. Agora que eu quero ver, quem é malandro não pode correr. Papeda pompa. Não, samba. Agora você pega aqui comigo. Eu vou lembrar um ponto de Zé Pilintra bem bom aqui, bem legal, de fato.
Ele é José Pilintra da ramagem da flor. Já aboiou. Já tá aboiado, já ficou aboiado. Já ficou aí, já virou uma parada, já entrou um aboio nordestino brabo. Já entrou um aboio brabo aí, nordestino, né? Então ele é José Pilintra da ramagem da flor. Ele é José Pilintra na ramagem da flor. Já tá com o pé abarretado de tanto dançar Xangô. De tanto dançar Xangô. Também é ponto que hoje quase não se canta mais, né? E só pra gente se perder assim, quando diz que ele tá com o pé abarretado, tá dizendo que ele já tá com o pé fino, tá ficando com o pé chato. Abarretado que tá falando, é que ele tá ficando com o pé fino, pé chato, de tanto dançar Xangô. É porque Xangô lá é o nome popular que é dado a toda e qualquer macumba, todo e qualquer culto que for feito, que tiver tambor e que as pessoas dançam, estão louvando o espírito ancestral. Lá em Pernambuco é muito normal você dizer assim, eu vou ali pro Xangô na casa de fulana. Vai ter um Xangô na casa de Beltrano, tu vai essa semana? É o toque do mestre, é o toque da mestra, é o toque de orixá que vai ter lá, que é popularmente chamado de Xangô. E isso, vocês veem que agora que eu quero ver quem é malandro não pode. Zé Pilintra aqui no Rio. E lá em Pernambuco, Zé Pilintra. É José Pilintra da ramagem da flor, já tá com o pé abarretado de tanto dançar Xangô. Então existe uma diferença no cântico, na dança, na incorporação, no modo de trabalhar, na vida em que viveu. De fato, a fumaça de Zé Pilintra no Rio não é a fumaça de Zé Pilintra em Pernambuco, até porque não existe um Zé só, não existe uma Maria só, e a diferença existe não só para Zé Pilintra, mas em todas as egrégorias espirituais. Eu também não conheço Zé Pilintra nenhum carioca, eu não sei de Zé Pilintra nenhum que nasceu no Rio de Janeiro, não. Eu conheço sim Zé Pilintra que migrou do Pernambuco para cá, da Bahia para cá, do Sergipe para cá, mas carioca não. Eu conheço que migraram e se adaptaram ao que estava aqui. Na última live, o senhor comentou sobre seres da meia-noite, anjos obscuros. O senhor poderia falar um pouco mais detalhado? Tenho que marcar uma live para falar sobre isso. Hoje não. Foi o Biel que pergunta sobre isso. Hoje a gente está em Jurema, hoje a gente está em outro ponto. Qual a diferença de encantado para entidade? Então, a bronca, eu vou falar sobre isso agora. Essa aqui não, a pergunta não é essa. Qual a diferença de encantado para entidade? Boa noite para todo mundo que está chegando, viu? Que o Orixá Exu abençoe vocês. Aracaju, Sergipe, olha o Nordeste na veia. Tem uma galera do Nordeste aí assistindo, né? Alô, pessoal do meu Nordeste, de Recife, de Pernambuco, de Olinda, do interior. Pessoal de Sergipe, de Alagoas, da Bahia, que tá aí. Salve, salve a nossa cultura. Eu tô aqui para expressar um pouco dela, como todo mundo tá vendo, né? Qual a diferença de encantado para entidade? A entidade é espírito ancestral, que é divinizado, assim como o orixá. O orixá é uma entidade africana, é uma divindade africana. O caboclo, o preto velho, o mestre, a mestra, são divindades brasileiras. É que as pessoas querem minimizar, as pessoas querem diminuir, porque o brasileiro ele tem a mania de fazer, de tratar com desdém, o que ele tem em casa, para querer exaltar o que é de outra cultura, né? Então, pra mim, eu tô falando por mim, tá bom? A diferença entre o orixá e os espíritos da Jurema qual é? É o tempo em que passaram na Terra. O orixá é mais antigo, o culto ao orixá é mais antigo. Quer dizer, eu acho que existiram povos antigos em todos os lugares. Retiro o que disse, ao vivo aqui para todo mundo ver. E possa ser que o culto indígena ele esteja aqui desde o mesmo tempo do culto de orixá na África. Possa ser que já existiam índios, sim. Aborígenes. Povos originários, que não pode mais falar índio, né? Eu estou mudando o meu letramento racial. Que eu tive uma educação e agora estou me reeducando porque o mundo está mudando, né? De fato. E as pessoas ficam ofendidas com aquilo que se fala de forma errada. Então eu estou me reeducando quanto a letramento racial. Então já existiam sim povos originários aqui, já existiam indígenas aqui no Brasil, enquanto os orixás estavam lá na África. Não existem heróis, nem deuses de divindades só do lado de lá. Do lado daqui também existia. Então o orixá, o caboclo, o preto velho, o mestre, a mestra, entidades. O encantado são entidades do folclore, do imaginário do indígena,
Bota na caixinha de pergunta, Vitor, por favor, a pergunta, na caixinha de pergunta, tá bom? O indígena tinha seu folclore, o africano tem seu folclore, o povo europeu tem seu folclore, os povos incas, o povo egípcio tem o seu folclore. O encantado, ele já está voltado para o curupira, para o boitatá, boiuna, para o romãozinho, saci, mula sem cabeça, a cuca, a bruxa da mata. Esses são os encantados, as sereias, né? Vale muito a pena a gente lembrar. São seres encantados, Yara. E assim, esses são os seres encantados. E aí, encantado lá no Maranhão é um termo que também é usado para se falar das entidades ancestrais que incorporam. E entidade da mata também é um termo que é usado para os encantados que não incorporam em outras partes do Nordeste. Então tudo isso está entrelaçado, deve ser respeitado, primeiramente muito bem entendido, que é para depois as pessoas não falarem daquilo que não devem. Babá, por que alguns sacerdotes só permitem a incorporação de caboclo após 1 ano do médium feito? Continuando, não seria tentar limitar a espiritualidade? O porquê eles fazem isso, eu não sei. Quem falou foi o Thiago Meite. O porquê eles fazem isso, estou totalmente por fora. Eu digo isso sem medo nenhum de errar. Mas eu estou totalmente por fora. O porquê é que eles fazem isso, eu não tenho porquê, porque eu não estou na cabeça das outras pessoas. Mas sim, você perguntou se isso não seria limitar. É claro. Se tem uma coisa que o sacerdote aqui no Brasil sabe fazer, é tentar limitar a espiritualidade. Até aqueles que dizem que é livre, o espírito faz aquilo que quer. Boa noite, Carlos, meu filho. Orixá Exu abençoe você, traga tudo de bom. Felicidades, crescimento e evolução na sua vida. Até aqueles que dizem que a entidade é livre, que o orixá é livre, eles querem limitar as divindades, as entidades em algum ponto. Eu não, eu é quem deixo fazer o que quer. Se chegar, chegou. Se baixar, baixou. Eu não tenho nada a ver com isso. Quer ficar, fique. Cantar, cante. Quer beber, beba. Quer fumar, fume. Quer trabalhar, trabalhe. Agora não venha com frescura, não. Não venha com marmotagem, não venha com rei, nem mais, não. Ou é espírito ou não é. Ou é orixá ou não é. Mas é livre. É livre. E ninguém pode impedir. Ninguém pode limitar. Ninguém pode dizer, espírito é isso. Espírito é aquilo. Você só pode incorporar o seu caboclo quando você tiver tanto tempo de jurema. Porque você fez santo, você só vai incorporar sua jurema, seus espíritos de Umbanda daqui a 1 ano. É mesmo? Onde é que o humano manda na divindade? Onde é que o humano manda na entidade, rapaz? Onde é que existe isso? Onde é que o humano manda em orixá? O que existe é uma consideração e que ela não pode ser abusiva, não. Nada, nenhum relacionamento nessa vida pode ser abusivo, né? Só pra gente não se perder assim. Nenhum relacionamento nessa vida pode ser abusivo, muito menos o do sacerdote com a entidade, o do sacerdote com a divindade. Então vamos prestar atenção. Ninguém domina o vento. Lembra da história da fumaça? Ninguém segura o vento. Ninguém. Ninguém domina o vento, ninguém prende o vento na garrafa. E quem conseguir fazer isso, vem aqui que eu quero ver prender meu vento. É mais fácil você escutar a voz. Tem um cuco que eu escuto que ele diz assim: passa vento pela casa, abre as asas sobre nós. Eu ainda não sou vento, mas escuto a tua voz. Então nós não somos vento. Nós apenas cultuamos o vento. Nós ouvimos a voz do vento. Nós respeitamos o vento. Nós estamos reverenciando o vento. Se orixá, se jurema, se umbanda. Nós estamos reverenciando o vento. Nós não somos vento. Ainda vamos nos tornar poeira quando o Iku nos levar. Então pensem nisso. De fato, por que é que eles fazem isso? Eu não sei. Imbecilidade da parte deles. Porque eles sabem muito bem que eles não seguram o vento. Mas não seria limitar a divindade? Sim, eles estão tentando limitar o que eles não conseguem limitar. A não ser que eles consigam prender o vento numa garrafa. A não ser que, de fato, eles sejam mais altos que o orixá, eles sejam mais altos que a jurema, eles sejam mais altos que a umbanda.
Que é o sacerdote imbecil, ele tem a mania de pensar que ele está acima do orixá. Ele não está. Alô, sacerdote, sacerdotisa, imbecil, arrogante, prepotente, você que pensa que é mais alto que a divindade. O Loier Felipe tá dizendo aqui pra você ao vivo na live, tá? Você não é merda nenhuma. Você não tem autoridade nenhuma sobre divindade nem sobre entidade nenhuma. Você não manda na sua espiritualidade. Quem dirá na espiritualidade dos outros? Se você não manda no seu Exu, você não manda na sua pombagira, você não manda no seu mestre, na mestre, no seu caboclo, no seu orixá. Como é que diabo você vai conseguir mandar na entidade do seu filho, que roda na cabeça de seu filho? Você é maluco, é? Ou você comeu merda? Então procura teu lugar. Para com isso, para com a palhaçada. Procura ser mais humilde, procura o teu lugar. Para com isso. Se possível, meu velho, cante um ponto antigo de seu pilão deitado. Ah, canto sim, no final. É certo afirmar que seu pilão deitado é o principal patrono das casas de Jurema? Não. Em hipótese alguma. Foi o Vitor que perguntou isso aqui. Vitor, deixa lá. Não, ele não é o principal patrono, não. O principal patrono eu vou até tirar, ele colocou aqui, vou botar a pergunta aqui. Ó. Vou cantar o ponto de pilão deitado no final, tá bom? Pilão deitado ele é muito conhecido porque era cangaceiro, né? De Lampião, só pra gente não se perder assim. Existe um frevo que a gente toca lá em Pernambuco, que vem do CD de Lorival Oliveira, que o CD de Lorival Oliveira se chama Os Cabras de Lampião no Frevo. E um dos frevos, ele tá falando, cada frevo, volta seca, ponto fino, moitinha, lampião, Maria Bonita, Luana, minha filha, boa noite, apareceu uma hora dessa, orixá abençoe, viu? Traga tudo de bom pra nós, que bom ver vocês todos por aqui. São o nome dos cabras de Lampião, e um desses frevos se chama Pilão Deitado, que é em homenagem a um dos caras de Lampião, um dos cabras de Lampião. Mas vale a pena a gente prestar atenção nisso. E por ser cangaceiro de Lampião, foi muito afamado, muito conhecido, mas ele não é o principal patrono, nunca foi. Eu vou cantar aqui um ponto que a gente canta para abrir a Jurema, que não tem tambor, mas que ele fala claramente, quando meu pai me falou isso, Malunguinho está em tudo dentro da Jurema e do Catimbó. Sim, Malunguinho sim. Malunguinho é uma divindade que podemos dizer que é patrono, é um dos patronos da Jurema. Mas aqui eu vou deixar muito claro, que é pra gente não esquecer que a Jurema ela começa com Maria do Acás, ela começa com Bernardo Velho, ela começa com Major do Dia, ela começa com Reis de Urubá, né? Com os índios lá em cima, lá na Serra do Araripe, lá na ponta da Paraíba, na divisa ali com Pernambuco. Não, minha voz tá ficando estranha pra alguém aí, pessoal? Pra mim aqui tá super normal, acho que nem travou, achei isso muito legal. Então quando pergunta assim, é certo afirmar? Não, eu não concordo. Quem fala, tudo bem, eu respeito, mas eu não concordo. Porque eu aprendi a cantar com os meus antigos assim, ó. Jurema é um pau sagrado que nasce sobre a terra. Quando eu falo em Jurema, chamo José de Alencar. José de Alencar é bom mestre, que aprendeu sem lhe ensinar. Chama as correntes de Havana, chama o mestre pra trabalhar. Você ouviu? Esse ponto... Ih, gente, tá estranho, cadê? Sim, é o Instagram que coloca a voz das pessoas estranhas. O último timbre fica grave. Ah, então tudo bem. Então não sou eu, né, gente? Porque eu tô aqui... Eu nem botei filtro justamente pra não dar nenhum problema desse tipo, se é que vocês me entendem. Eu já não botei filtro, já justamente pra não fazer... Não deixar travando, nem nada desse tipo. Então quando afirmam que Pilão Deitado, que era cangaceiro de Lampião, é um dos maiores patronos, um principal... Não, ele é um mestre muito popular que muita gente incorpora. Não, José de Santana não. Também não, assim. Todo respeito, né? José de Santana é um boiadeiro que vive dentro do Zé Vaqueiro, que vive dentro de Jurema. E quando fala lá José de Alencar, eu perguntei muito aos meus velhos, quem é José de Alencar? E aí foi que meu pai, que ainda me falou, que o nome do mestre de meu avô Banilê, saudoso pai Clóvis de Airá, da Roçobá Ominho Baxé,
do Janga, o nome do mestre dele era José Pilintra Lins de Alencar. Então, quando cita José de Alencar, eles estão falando sobre Pilintra, sobre a linhagem de Pilintra na Terra. Vocês entenderam? Sacaram? Quem é um patrono? José de Alencar é bom mestre, que aprendeu sem lhe ensinar, chama as correntes de Havana, chama o mestre pra trabalhar. Isso é quando você abre lá a Jurema, lá no começo, antes de chamar ou saudar qualquer mestre que exista. Então José de Alencar, José Pilintra Lins de Alencar, é sim um patrono principal dentro da Jurema. Vale a pena a gente ressaltar de que a Jurema é a árvore da Jurema é a maior patrona do seu próprio culto. Então a gente não pode se perder quanto a tudo isso. Respondido. É isso? O ponto de pilão deitado eu vou cantar antes da live terminar, tá bom? Boa noite. Maria Navalha é uma entidade recente? Mas como é que eu vou saber, gente? Maria Navalha pode ter morrido há 100 anos atrás. A egrégora de Maria Navalha pode agregar espíritos que morreu ontem. A egrégora de Maria Nalha, que é o nome, né? É o nome da espírita. A egrégora de Maria Nalha, ela pode agregar espíritos que viveram até que morreram, de gente que morreu até ontem. A egrégora de Maria Navalha é enorme. Quantas mulheres, quantas Marias trabalham dentro com esse nome? Seu Heleno da Mostardinha. Nossa, ali era bruxo. Seu Heleno, Messival. Vixe, culpade. A galera, né? Edilson lá da Estância. Bruxaria. Bruxaria de Jurema braba. Ah, conheceu minha mãe Jandira também. Que maravilha. Eu fico muito feliz em saber que você conhece a essência de minha mãe. Que minha mãe anda com a essência dela para todo lugar que ela vai. Ela não precisa nem falar para ela mostrar que ela é macumbeira, que ela é juremeira. Né? Então, não, a Diolê hoje não é dia de orixá, hoje a gente tá falando de Jurema. A gente tá falando de Jurema mesmo. Né? Então, eu particularmente, eu deixo essa fala sobre Maria Navalha. Maria Navalha do meu pai canta: sou uma mestra juremeira, uma mestra que em bandeira e moro na encruzilhada. Trabalho com tiriri, marabô e eixo rei. Eu sou Maria da Navalha. Então ela fala que é uma mestra juremeira, que é uma mestra que bandeira e mora na encruzilhada. Aqui Maria Navalha é uma malandra do cais igual a Zé Pilintra. Então quantas Marias? Quantos Zés? Não. Qual é o espírito que você está falando? A Maria Navalha em si deve ter tido uma data em que Maria Navalha nasceu, viveu e morreu. As mulheres que estão dentro da egrégora dela pode ter uma que morreu ontem e vai entrar nessa egrégora se for o destino. Se for a missão dessa mulher. Então pode ser um espírito recente, dependendo de quem seja. A gente não está tratando sobre um. Ninguém incorpora. Não é todo mundo que incorpora uma Maria Navalha. Não é todo mundo que incorpora um Zé Pilintra. Todo mundo incorpora espíritos que estão dentro dessa egrégora. Então você pode encontrar uma Maria Navalha ali na esquina que vai dizer que morreu em 2004. A do meu pai morreu muito antes dele nascer. Meu pai nasceu acho que em 1954, se não me falha a memória. A do meu pai Kenny morreu muito antes. Ela pode ter morrido em 20, em 10, em 1890, em 1700 e tanto. Vou citar aqui Otim. Não vou falar de orixá não. Mas Otim mesmo é um orixá que morreu em 1700 e pouco, né? Agora, né? Otim é um orixá que transcendeu, que morreu. A Iabá Otim, de Okuku, a guerreira de Okuku, é um orixá que transcendeu agora 1700 e pouco. O Brasil já estava aí com mais de 200 anos. Quando o Otim morreu. E hoje Otim é um orixá que é iniciado e dança na sala com Oxóssi, com Ogum, que são orixás de mais de 20, 10, 15, 30 mil anos antes de Cristo. Tem que ter muito cuidado com espírito jovem, espírito velho. É bem difícil, né, de fato. Tem que aprender a respeitar essas coisas. Não vou falar sobre orixá Danco uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A pessoa escreveu 50 vezes, gente, aqui para eu falar sobre orixá Danco. Eu não vou falar sobre orixá Danco hoje. Tem que perguntar essa pergunta em live de orixá. Faça isso não, gente do céu. Ele lotou a caixa de pergunta com a mesma pergunta. Poxa, faz isso não, que coisa feia. Insistência terrível. Com todo respeito assim, tá? Não tô falando por grosseria não. Mas deixa pra uma live de orixá. O que significa astralmente alimentar ao seu caboclo?
Fortalecer a energia daquela entidade, daquela divindade. Eu sei, doutor, o Ogan Teté de Omulu escreveu aqui, Maria Navalha também vem no catiço como Pombagira. O catiço que você fala é o escravo, né? Porque a palavra catiço, você deve saber o que significa, né? O catiço que você fala é o escravo. Quer ver o catiço? Porque se for, tô por fora. Enfim, mas eu tô ligado. Maria Navalha de meu pai Santo Quênio, ela trabalha como mensageira de Maria Padilha, assim diz ela. Mas ela é uma mestra de Jurema. Saudade de uma macumba, pai Quênio. Pense numa macumba concentrada ali. É brabo, né? Meu pai é bravo. Meu pai é brabo na macumba. Ele não abre nem o olho, velho, quando ele tá fazendo a gira. É bronca, Essa pergunta aqui foi muito legal. Gostei. O que significa astralmente alimentar ao seu caboclo? Acho que não só o caboclo, mas alimentar a toda e qualquer entidade, toda e qualquer divindade. Astralmente a gente está falando sobre fortalecer a movimentação, a vinda e a ida dessa divindade, dessa entidade aqui na Terra. Fortalecer a energia para que possa assim agir na sua vida com mais eficácia. Como assim fortalecer a energia? A energia não já é forte? O tempo ele destrói tudo, tá, minha gente? O tempo ele enfraquece, ele acaba com tudo. Só pra gente se perder. A energia mais forte que existe é o tempo. É o tempo. Então, se você passa muito tempo sem fortalecer aquela energia, sem alimentar aquela energia, vai acabar enfraquecendo a sua conexão com ela e a ação dessa divindade, dessa entidade na sua vida. É isso que vai acabar sendo enfraquecido, né? O Orixá nos abençoe e traga tudo de bom para nós. Felicidade. Boa noite para todo mundo que está chegando, viu? Axé Mojubária. Então, alimentar, astralmente falando, é fortalecer. E aqui eu vou deixar muito claro, mas tem que dar sangue pro caboclo. Tem caboclo que não come sangue, não. Tem muito caboclo que precisa de reza, tem muito caboclo que precisa de mesa, tem muito caboclo que precisa de frutas, de comidas que venham da terra, tubérculos, que é ali que está a força dele. Tem caboclo que precisa receber tudo isso na beira de um rio, que é onde está o encanto dele. Tem caboclo que você tem que levar para o fundo da mata. E tem caboclo que bebe sangue sim, que toma sangue sim. Mas por que toma sangue? Por que bota sangue em cima do assentamento? É porque é só você lembrar do seu corpo. O seu corpo em si. Pensa no teu corpo. Por que você consegue mover a sua mão? Porque o seu cérebro manda mensagem e porque aqui passam veias de circulação em todo canto do nosso corpo, na cara, na orelha, em todo canto tem vasos sanguíneos. Então o que de fato mantém o nosso corpo em movimento e nos mantém vivos é a bombeação do sangue, é o sangue. E o que é que mantém aquela divindade viva na sua vida, de fato? Aquela entidade viva. É o sangue. Então, por isso que o sangue é necessário dentro do culto. Então, alimentar astralmente é fortalecer aquela energia. Com o que alimentar? Com o que a energia pedir. Não se esqueçam disso nunca. Benção, babá. Boa noite. Muito legal essa live. Eu gostaria muito de aprender mais sobre Jurema. Vamos viver bastante para isso, minha filha. A Luana falando, né? A gente vai viver bastante para isso, para aprender mais e mais sobre Jurema, com toda certeza. Tanto vocês que convivem comigo, como eu, que vou morrer aprendendo com a Jurema, com toda certeza. Então espero que tenha respondido. Astralmente alimentar, fortalecer a energia. O caboclo que me assiste não concorda com bater em filho como fazem algumas casas. Fala sobre. O caboclo que aqui vos fala, isso aí, da Trindade Cabocla, né? Gostei de ver. Concorda. O caboclo que me assiste... desculpa, eu entendi, você estava falando comigo. Na verdade, você está falando com o caboclo que incorpora em você, né? Perdão. Acho que é o horário, já estou com sono. O caboclo que me assiste não concorda com bater em filho, como fazem em algumas casas. Fala sobre, porque tem muito dessa coisa, né? Eu lembro da minha avó, Oyabami lá de Deruil, falando assim, né? Deruil Velias é o nome da minha mãe. O nome da avó, da mãe da minha mãe, perdão, da minha avó. E ela falava muito assim, todo mundo tem orixá como uma divindade muito forte, muito poderosa, que tudo resolve, tudo pode fazer. Mas ela sempre deixou muito claro assim, vocês têm que tomar cuidado. Meu pai de santo, pai Quênio, também falava isso. Tem que tomar muito cuidado com o caboclo. Porque se o caboclo der uma flechada em você, não vai existir orixá que possa tirar aquela flechada que o teu caboclo te deu. Então quando fala de bater, de fato, a gente está falando sobre corrigir. E a correção ela não vem só batendo. Por muitas vezes a gente apanha da vida e o espírito fala que quem está lhe dando aquele corretivo é ele. Ele não está te batendo.
Ele está te corrigindo, ele está chamando a tua atenção. Ainda hoje eu fiz um post sobre isso, não sei se vocês lembram, mas ainda hoje eu fiz um post sobre isso. Falando, de fato, sobre que andar com pessoas que te corrigem, que te aconselham, que te chamam a atenção, é uma dádiva. Você tem que tomar muito cuidado com aquelas pessoas que só dizem aquilo que você quer ouvir, que só dizem o que você gosta, que só falam coisas para te agradar. Olha aí, o Ogantetê de Omulu colocou aí, ó. O Ogantetê de Omulu colocou: o cura é do caboclo, é pau e madeira. O caboclo quando pega é pau viola, rapaz. Não aguentar, vai correr. O barrote tem 7 metros e quebra de palmo em palmo nas suas costas. É porque a gente tá falando justamente sobre isso, né? Não é bater, não é quebrar a cara do filho, mas o caboclo, ele corrige. O caboclo, ele tem uma ciência mais avantajada. É isso aí, é sobre suas atitudes, não só o caboclo, mas a mestra também, o mestre também, o Exu, a Pombagira, o Preto Velho, o Quibandeiro, o Orixá. Não é bater. Bença meu tio Anderson Bambochê, tio Anderson de Xangô que entrou aí na live, axé. Então, de fato, não é bater, o Orixá não bate, a Jurema não bate, o caboclo não bate, mas é uma correção. O que você recebe é um chamado de atenção, que por muitas vezes precisa ser sério, para que você não leve aquilo na brincadeira. Então não bate. Eu vou falar por mim. Xangô me pegou agora em janeiro lá em casa, e eu apanhei o que eu não apanhei nesses 14 anos. Como me bateu de bilala. Quando eu tornei, eu tava só o farelo. Luana tava lá, viu? Mônica tava lá, viu? Como bate? Como bate? Auremi babami. Albató, aboie aboxixé, Orumi lá beu aô, Exu beu aô, Xangô beu aô, ele fumbobo lá e lá, meu tio. Muito bom ver o senhor por aqui. Então, não bate, né? Quando fala, o seu caboclo, ele é contra bater. De fato, ele deve deixar essa parte da correção, do chamado de atenção, para alguma outra divindade. Alguns dão os castigos físicos, mas são das nossas atitudes. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Quando um orixá diz para nós quais são os nossos euós, quando uma entidade diz: diga a meu filho que não coma carambola. Vou dar um exemplo. Diga a meu filho que não coma carambola. Mas meu filho é viciado em carambola. O caboclo disse para não comer carambola. Meu filho é viciado em carambola. Daqui a 3 anos, meu filho tem um câncer no rim por causa da carambola. Meu filho tem um câncer no rim por causa da carambola. O caboclo vem e disse: eu avisei a ele. Ele agora está apanhando. Não está apanhando o caboclo. Ele está dizendo que você está apanhando. Porque ele que está dizendo que você está apanhando, ele não está dizendo que é ele que está te batendo. Ele está dizendo que foi ele que te avisou. Que seu euó era carambola. E você teve câncer porque você desobedeceu às proibições. Porque você não ouviu o conselho. Porque você não teve conduta, você não teve caráter. Você não obedeceu à entidade, à divindade que te apoia. Então, de fato, ele não bate. A correção, quem te dá é a própria vida. É você quem não percebe isso. É porque o ser humano, ele tem a mania de querer culpar a entidade, a divindade, seja lá o que for, por algo. O ser humano tem essa mania. Querer botar a culpa em Exu. Ah, porque Exu isso, aquilo. Ah, porque meu orixá fez isso comigo. Ah, porque... Eu também já fui assim. Eu também já fui bobo. Já fui bobo. Ogan Kaique, meu filho. Eu já fui, sim. Eu já fui inconsequente, eu já fui inconsciente. Já fui. Hoje mais não. Hoje Orumilá me orientou muito bem. Orumilá me orientou muito bem. Então a gente apanha é pelo nosso próprio erro. A gente cultua a vida inteira o orixá. Igbaxé, orixá Exu abençoe. Orumilá Beoaire, Fumbobo, Lai Lai. A gente passa uma vida inteira comendo errado, sem se exercitar, sem cuidar do nosso corpo, sem ter uma rotina boa para o nosso físico, né? Para os nossos órgãos. Sem beber água, a gente esquece muito de beber água. Água, gente, bebam água, por favor, água é tão importante. A água nos livra de vários males. Aí quando a gente completa 40, 50 anos, aparece uma doença estranha dentro da gente. Ah, onde é que está o orixá que não está vendo isso? Você está apanhando.
Mas não é do orixá, não. É da vida. Foi você quem não se alimentou direito. Foi você quem não praticou exercícios. Foi você quem não bebeu o tanto de água que deveria. E depois você tá reclamando porque você tá com problema no rim. Porque você tomou cachaça de quinta a domingo, todo final de semana. Aí você tem um problema no fígado. Começa a ter um problema no seu sistema estomacal. Aí a culpa é de orixá. Você tá apanhando de orixá. Você está apanhando do caboclo? Não tá. Você está apanhando do seu comportamento. Você está apanhando da sua falta de disciplina com você mesmo. Você está apanhando de você, rapaz. Você está apanhando da vida. Você não está apanhando de divindade nem identidade nenhuma, não. Então eu espero que tenha sido claro. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer vocês nessa pergunta aí. Qual a diferença de consagrado e tombado na Jurema? Os ritos que passam. Que quem é consagrado só tem... digamos que algumas entidades que são consagradas para si. Quando é consagrado lá, de onde eu vim, consagra Exu, consagra Pombagira, Caboclo, copo do Caboclo, a mira, como os meus antigos chamavam, consagra a mira do Caboclo, a mira do mestre, a taça da mestra. Meu irmão Cláudio Ney das Olinda, meu irmão Ney do Ogum, filho de meu pai Leto, filho da minha tia Jandira, meu irmão carnal de sangue, compareceu aí na live, que massa. Então a diferença do consagrado, né, do juremeiro consagrado, que é o juremado, como ele é chamado, não é o juremeiro, é que as coisas dele, Kennedy, meu filho, Kennedy que apareceu aí também, o Orixá nos abençoe, mantenha a gente no equilíbrio e traga tudo de bom. Então o consagrado, ele tem digamos que a ritualística de consagração de algumas entidades, às vezes nem consagra todas. Tem muita gente que consagra a Jurema só com o copo do caboclo. Só com o copo do caboclo, você já é consagrado na Jurema. Agora, ser tombado, aí sim é onde a gente vai emassar Exu, vai levar esse médium pra correr cidade, ele vai correr cemitério, ele vai correr em cruz, ele vai correr mata, ele vai correr rio, ele vai correr estrada, ele vai correr praia, porque tudo isso tá dentro do culto, nos pontos. Tudo isso vai sendo falado. E esses lugares... Mas por que tem que correr esses lugares? Porque são tipos ebós, oferendas, macumbarias que são feitas nesses lugares. Por que tem que levar nesses lugares? É porque esses lugares onde ele vai correr, de fato ele vai apagar ou incorporar alguma coisa para que ele seja reconhecido por aquele local quando ele for precisar daquele local para fazer alguma ritualística. Sacou? Então é por isso que ele vai correr mata, ele vai correr rio, ele vai correr estrada, ele vai correr em cruz, cemitério, que é a calunga. Vai correr a praia. Aí isso está dentro do tombo. O tombo em si, ele é um ritual específico que acontece num dia só. Que é no dia do caboclo. E no final da noite acontece com o mestre. Assim eu aprendi com meu pai Ken. Né? Ele acontece, o caboclo tomba na mata, o mestre tomba no pé da Jurema. Tem que trazer recado. Não é só apagar o médium, não. Então, qual a diferença de consagrado e tombado na Jurema? As ritualísticas que passam e a profundidade que você vai dentro do culto. Então, tem que existir um respeito muito grande entre você ser consagrado na Jurema, ser juremado, e você ser juremeiro, tombado, macumbeiro, que correu os encantos, correu as cidades e teve tudo que era ser feito da forma profunda para que você possa um dia, quando aprender, não é faz nos outros. Né? Quando você aprender de fato sobre tudo aquilo que você passou, você poder fazer aquilo em outras pessoas. Jurema está ficando superficial. Quase não se canta para Jurema. Já vão para mestre. É verdade. Falou um pouco sobre... muita coisa se perdeu, né? Eu lembro que meu pai carnal, quando era vivo, ele tinha uma sequência que ele cantava. Todas as vezes que eu vi meu pai abrindo uma gira, eu nunca vi ele cantar essa sequência diferente. Todas as vezes que eu vi ele abrindo uma gira, ele nunca cantou essa sequência diferente. E ele falava que essa sequência que estava cantando ali era de Jurema. Literalmente, não era de mestre nenhum. Nada daquilo que estava cantando ali era de mestre nenhum. Era da Jurema, era para abrir a Jurema. Ele cantava, ô Juremeiro, que hoje o povo diz que isso é ponto de caboclo. Lá na minha terra não é, isso é ponto para abrir Jurema. Porque Pernambuco sabe muito bem que isso é ponto para abrir Jurema. Nunca foi ponto de caboclo. Não está falando da cabocla Jurema. A cabocla Jurema é outra história. Está falando da Jurema árvore. Meu pai cantava assim, ô Juremeiro, ô Jurema, da folha caiu sereno Jurema, dentro desse gongá. Ela tá falando, é muito engraçado, ô Juremeiro, ô Jurema,
da folha caiu sereno, ô Jurema. Dentro dele tá falando do orvalho da folha. Ah, o Bruno Milá é maravilhoso, né? Ele abre a sua mente para essas coisas que às vezes não são entendidas. Da folha caiu sereno, ô Jurema. Tá falando do orvalho que cai na folha e cai no chão. Orvalho da manhã. Dentro desse gongá. Aí depois ele cantava: na Jurema tem, a Jurema dá. Mestre bom pra trabalhar. Na Jurema tem, a Jurema dá. Mestre bom pra trabalhar. E cantava: ô, na Jurema eu tô chamando. Na Jurema eu vou chamar. Já chamei senhores mestres pra com ele trabalhar. Eu tô chamando a reia, eu vou chamar. Aí ele chamava o nome de um monte de mestre que ele lembrava na hora. Meu irmão Ney canta essas macumbas até hoje lá, né, na casa da minha tia. Eu canto Jurema até hoje assim, porque foi assim que eu aprendi com meu pai. E eu não vou me perder de nada disso. Não canto a Jurema do jeito que meu pai Kenio canta. Não canto porque eu aprendi antes e aquilo que eu aprendi antes foi bom pra mim, é bom para as pessoas que fazem isso até hoje. Eu sinto muita energia nesse modo que meu pai cantava Jurema. Me lembra muito ele, me traz a presença dele, né, pra perto de mim, assim, eu sinto isso comigo, eu sinto essa energia, então eu não vou me perder disso. Então ele cantava: ô, na Jurema eu tô chamando, na Jurema eu vou chamar senhores mestres pra com ele trabalhar. Eu tô chamando a reia, eu vou chamar a reia, mestre Sibamba, a reia pra trabalhar, a reia. E aí cantava: quem tem mestre na Jurema, tá na hora de arriar. Quem tem mestre de Jurema. Minha tia Jandira aí, ó, presente. Bença minha tia, bença minha mãe, como é que a senhora tá? Tá tudo na paz, né? Tô aqui contando história e tentando desmistificar esse tanto de bobagem que o povo tem falado de Jurema por aí. Então, como você tá perguntando, a pessoa que perguntou aqui, né, de fato, por que não cantam mais pra Jurema hoje? Porque as pessoas não conhecem mais ponto de Jurema. As pessoas só querem saber de, como é? Lê, 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 lê. Ah, é o maçapei, barro molhado, maçapei, barro molhado. Então, não, eu ouvi muito disso, né? Quem tem mestre na Jurema, tá na hora de arriar. Quem tem mestre de Jurema, tá na hora de arriar. Arreia que eu quero ver se você é batizado no azeite de dendê. Ou quem deu esse nó não sabia dar. O desatar já, vou desatar já. Quem deu esse nó não sabia dar. Vou desatar já, vou desatar já. Vou chamar seu Sibamba pra desatar. Vou desatar já, vou desatar. Vou desatar, vou desatar já. Desatar, Isso é Jurema, isso não é mestre, velho. Porque você aí, dentro disso aí, vou chamar seu Sibamba, vou chamar Viramundo, vou chamar... Você está evocando ali nome de vários mestres. Vou chamar seu Pilão, vou chamar Rancatoco, vou chamar... Todo mestre que você lembrar nessa hora, você vai poder ali evocar. Porque você não está cantando para o mestre tal. Você está cantando para a Jurema, para abrir a Jurema. Esses pontos específicos, eles vão se perdendo, né? Eles vão se perdendo na caminhada. E isso é muito triste, assim. Eu tô falando... Porque eu já fui em várias macumbas e eu fico às vezes até meio acanhado assim, de ver o quanto as pessoas fazem questão de arrotar que são da Jurema, que são juremeiro, que fazem e acontecem e babá, mas que de fato eles não entendem sobre essa. Vou citar essa parte aqui. Essa parte ela é bem clara. A Jurema, cantar a Jurema, abrir a Jurema, de fato, é algo específico de que quem conhece Jurema sabe muito bem que essa sequência ela existe. Que existem outras sequências, outras pessoas cantam outras coisas, né? Mas existe uma sequência para você abrir a Jurema, e aí depois que o espírito chega, é que ele canta os pontos dele. Ou você vai cantar para chamar tal espírito. Mas que de fato o normal é você abrir a Jurema. Nem se abre mais Jurema em algumas casas aqui em Pernambuco. Ridículo. Ridículo você ouvir uma coisa dessa. Olha, eu tenho 30 anos de idade, eu não sou velho não, viu, velho? Mas eu tenho gente velha, eu tenho barba nas costas, eu tenho gente velha que pode falar do que eu tô falando aqui. Eu tenho gente velha, minha tia Jandira tá aí na live, pode falar disso. Meu pai Kenio tá vivo, pode falar. Meu irmão Ney também. Tô dizendo que você é velho não, meu irmão, mas que você é das antigas, você sabe muito bem, você já viu muita coisa, você sabe muita coisa do que eu tô falando. E que existem pontos, né? Na aldeia, senhores mestre arreia.
Você vai chamar mestre aí, né? Na gira de mestre Cibamba, na gira de seu Viramundo, na gira de Pilão, na gira de seu João Marujo. Arre, arre, arre. Você está chamando os mestres dentro da Jurema, da egrégora da árvore. A gente está falando é do tronco, da casca, da flor, da vagem, da folha, da raiz. É disso que a gente está falando. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência que todos querem saber. Isso é ponto de Jurema, não é ponto de mestre nenhum. A Jurema é minha madrinha, Jesus é o meu protetor. Isso é ponto de Jurema. A Jurema é minha, o saber é meu, a força é minha, quem dá é Deus. No pé da Jurema preta tem dois pitiguari cantando. Isso é Jurema, velho. Isso é Jurema. E quem se perdeu disso aí, não tem mais, acabou Jurema. Você pode ter uma mestra que fica rodando aí na sua casa, com uma saia nos peitos, um pano na cabeça, que elas agora estão dando até para se vestir que nem as pombageiras daqui do Rio, com um pano no peito aqui amarrado e um toço de mãe de santo na cabeça. Então Alô Yuri, meu querido, como é que tá? Tudo na paz? Boa noite, viu? Acho que você entrou até antes, já deve estar assistindo aí, eu posso não ter visto. Boa noite. Então, se você se perdeu disso, se você não conseguiu se encontrar com isso, você tá ferrado, velho. Porque você não pode falar de Jurema, não. Você não conhece Jurema, se você não conhece Jurema, você não pode falar de Jurema. Você não conhece rito de Jurema, você não pode falar de Jurema. Você só tem uma mestra que baixa na sua cabeça para fazer frescura no meio da sala. Você só tem um mestre que baixa para tomar cachaça e fumar charuto na cara dos outros, botar um chapéu de palha rasgado. Se você só tem isso, você não pode falar de Jurema. Se você não conhece Jurema, você não pode falar de Jurema. Mas a Jurema, de fato, assim, ela tem sim vários pontos. E que são usados depois que a gente faz aquela reza, todo mundo abaixado. Então a gente entra nesses pontos para que, de fato, eu não estou nem contando as preces que existem no começo. Eu não estou nem falando das preces. Prece que é reza, reza mesmo. Minha tia Jandira é expert nas preces, nas rezas. Mas que, de fato, a gente deveria dar um valor a isso. Quem é de Pernambuco, como você falou, tem casa aí em Pernambuco que nem abre mais Jurema. Isso é ridículo. Essas pessoas não podem falar de Jurema. Quem pode falar de Jurema é quem abre Jurema, quem faz Jurema, quem canta Jurema, quem entende Jurema. Porque cantar pra mestre... Já cantei um bocado aqui pra Zé Filintra, pra Pilintra, já cantei. Cantei algumas coisas aqui. Então quem conhece Jurema, quem não canta Jurema, não vai poder falar que é juremeiro, que é juremado, que é consagrado, nem nada disso. Se você não conhece Jurema, você só conhece os pontos do seu mestre, você tem muito que sentar para aprender. Tem muito que sentar para aprender. E aí depois você me diz, bebeu Jurema, me diga se bebeu Jurema, é pau, é pau, é pau. É pau, é pau, é pau, senhores mestres na Jurema. É pau, é pau, é pau. É pau, é pau, é pau. Triunfa eu e o nego, taca peste e maiangá. Triunfa eu e o nego, taca peste e maiangá. Tu dá de lá que eu tô de cá. Tu dá de cá que eu tô de lá, e biribarabalá. Tu de lá e eu de cá, e biribarabalá. Tu de lá e eu de cá. A gente tá falando da gente aqui no vivo e o espírito no lado morto. A gente no mundo dos vivos e o espírito no além. Certo? E biribarabalá. Tu de lá e eu de cá, o espírito lá e eu aqui. Ele dá-lhe de lá que eu dou-lhe de cá. Triunfa eu e o nego. O nego é o espírito que tá do lado de lá. Mas será que a gente está preparado para isso? Não tem nome, de algum. Vocês estão ouvindo o nome de algum mestre aqui? 70 anos eu passei no pé da Jurema, mas eu não tenho pena de quem me faz o mal. Se eu me zangar, eu boto fogo no rochedo. Meu cachimbo é um segredo, agora vou me vingar. Tem nome de algum mestre aqui? Não tem. Isso é ponto de Jurema. Ponto de Jurema. Quem conhece ponto de Jurema, conhece ponto de Jurema. E aí, para entrar em mestre, é outra história. E eu, particularmente, já estou com mais de 1h40 de live. 1h43 minutos de live. Eu vou parar por aqui, já é 11h13. Eu vou comer alguma coisa e vou descansar, que amanhã é outro dia. Amanhã, com certeza, vai ter outra live. É carnaval, eu não pulo carnaval, eu não vou pro meio da rua. Eu já vivi carnaval dos meus 13 anos de idade. Até os meus 27, eu toquei carnaval de rua, sou trompetista, quem me conhece sabe disso.
Eu sou trompetista profissional, me sustentei de música até me tornar babalorixá. Então, foi o orixá quem me tirou da música, isso eu posso falar sem medo de errar. E nunca me deixou faltar nada. O orixá nunca me deixou faltar nada. Depois que eu saí da música, mas eu me sustentei de música mais de 14 anos da minha vida. Então eu toco carnaval de rua dos 13 aos 27. Carnaval pesado em Olinda, quem sabe o carnaval de Olinda como é, sabe muito bem do que é que eu tô falando. Eu vou até botar na Globo aqui daqui a pouco, porque eu vou assistir aqui ao vivo a saída do Homem da Meia-Noite, que eu não sou bobo nem nada, que já já ele vai sair nas ruas, o Calunga, já deve estar rolando. E vou ver a magia, vou sentir a magia daqui, sentir a saudade de casa. Canal Cidade do Juremar vai ficar para uma próxima live, que a gente já estendeu pra caramba aqui já, velho. Eu nem faço live com 1h45 aí. Então eu vou descansar, vou agradecer a todo mundo que compareceu nessa live. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, que tenha tido esclarecimento. Quem não acompanhou do começo, por favor, quando tiver um tempo na vida, volta aqui no Instagram do Loyer Felipe, assista essa live do começo, absorve, anota, eu falei tanta coisa, eu expliquei tanta coisa, eu ensinei tanta coisa aqui. Não banalizei culto, em hipótese alguma, todo mundo sabe disso. Não falei de fundamento, que eu não sou otário. Ninguém tá aqui pra estar dando fundamento. A gente tá pra conversar sobre coisas que podem sim ser conversadas e que por vezes as pessoas querem inibir. Ninguém sabe nem por que as pessoas querem inibir essas coisas. Mas eu falo, e quem manda na minha boca é o orixá, quem manda na minha boca é a Jurema Sagrada. E até agora eu não fui impedido de falar. Então eu vou descansar, vou agradecer a todo mundo. Luana, minha filha, boa noite, orixá Exu abençoe você. A todos os meus filhos de santo que compareceram aqui na live. Mônica, todo mundo que compareceu aqui, que estava aqui na live. Que orixá Exu abençoe vocês. Ora o milagre, Beuaú, Exu Beuaú, Oxum Beuaú, Irefum, Bobô, Lailai, Axaú, Mojubarei, Barelu, Nicofidaú e Baxé. Obrigado, viu, minha gente? Que a Jurema Sagrada cubra a gente, traga toda a prosperidade do mundo, traga felicidade. Carlos, meu filho, orixá abençoa você. O Gan Kaique compareceu. Orixá Exu abençoe a todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. E logo, logo, assim que for possível, eu volto, que é pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão extenso, que é a Jurema, né? Que eu quase nunca falo, estou sempre falando de orixá, sempre falando de Ifá aqui na rede. Então, assim que possível, eu volto pra gente conversar um pouco mais sobre a Jurema Sagrada. E quem deixou pergunta aqui na caixinha que eu não respondi, coloca lá no meu direct. Quem quiser marcar jogo de búzios com o Loyer Felipe, tem que falar comigo lá no direct também, sabe muito bem disso. Eu só jogo agora depois de carnaval. Quinta-feira eu tô indo para São Paulo, alô São Paulo. Quinta-feira eu tô indo para Itanhaém, litoral de São Paulo, lá perto de Santos, para fazer obrigação na casa de meu filho Marcos. No dia 29 de fevereiro vou fazer a obrigação lá do dia 15 até o dia 19. Volto para casa, vou cumprir algumas obrigações aqui. Dia 29 a gente tá indo para São Paulo de novo, para Vargem Grande Paulista, para cuidar de 3 pessoas, eu acho, de um terreiro e mais 2 pessoas de outro terreiro. E assim, graças a Exu a vida tá caminhando, vai seguindo de vento em popa. E eu tô me organizando para fazer algumas coisas boas na minha vida. E quem trabalha, Exu ajuda. Eu tô aqui repassando conhecimento e ao mesmo tempo tô trabalhando, como todo mundo bem sabe. Axé, que Exu nos abençoe, traga tudo de bom. Exu abençoe a mim, Exu abençoe a você. Bruninho de Exu, direto de Portugal. Obrigado por estar assistindo a live. Gente, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Bom sábado. Cuidado aí nesse carnaval, vocês. Cuidado no meio da rua. Quem não tem pique pra aguentar o reboque no meio da rua, tome cuidado. Ou não saia. Que é babado pra botar, é babado pra tirar a briga de carnaval, como todo mundo sabe. O mundo tá perigoso, o mundo tá difícil. O mundo tá difícil, tá triste, né? Assim, de conviver. E eu particularmente, eu prefiro evitar, porque eu sou de Xangô. Eu sou de Ogundawari. Que é o meu Modu de Bodi Tefai Bodu. Eu sou um cara esquentado. Então eu prefiro evitar a briga. O Odu diz que guerra chama guerra e que é das discussões que advém a luz. Então eu prefiro conversar aqui com vocês, discutir aqui com vocês e assim trazer à luz a explicação boa para vocês, trazer à luz o esclarecimento e a lembrança de tudo aquilo que já aprendi para minha mente. Isso é muito mais evolutivo do que estar brigando no meio da rua, estar arrumando problema com gente que eu não conheço, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar pesadão, onde todo mundo quer problema com todo mundo. É um lugar bem difícil de se viver assim, mas em compensação eu vivo muito bem, por sinal, porque eu não vivo procurando briga com ninguém. Então eu vou ficando por aqui.
Muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora e que a Jurema Sagrada abençoe a vida de vocês. Traga toda a felicidade do mundo. Eu lembro de Sibamba, ele canta um ponto, que até a melodia desse ponto, quando ele vai embora, é emocionante. É emocionante quando ele cantava assim: adeus, Umbanda querida, não posso mais demorar. Adeus, adeus, vou embora, tão cedo não venho cá. Adeus, Umbanda querida, não posso mais demorar. Adeus, adeus, vou embora, tão cedo não venho cá. E a Umbanda me chama, é do lado de lá. A Umbanda me chama, é do lado de lá. A Umbanda me chama, é do lado de lá. Adeus, meu povo, adeus que eu vou embora. A hora está chegada e a Jurema me chamou. Já saravei, vou saravar, até outro dia, se a Jurema me chamar. Já saravei, vou saravar, até outro dia, se a Jurema me chamar. É isso aí, pessoal. Fiquem bem, viu? Vou ficando por aqui. Por hoje é só. Eu fui. Benção aos meus mais velhos que estão presentes na live. Meu tio Anderson compareceu, minha tia Jandira que compareceu, meu irmão Ney. Benção aos meus mais velhos, meus contemporâneos que estão aí na live. Eu vou comer, vou descansar. Amanhã, outro dia, se for possível, eu apareço pra gente conversar um pouco mais, tá bom, pessoal? Por hoje é só e eu fui.